Olá pessoal, estamos hoje para mais um podcast e hoje, como a gente veio conversando antes, é um podcast que está bem doce. Adocicado. Estamos com as nossas clientes da Eu Mereço Doce, a Carol e a Mayara. Sejam muito bem-vindas a Muito mais um obrigada. episódio, tá Obrigada. bom? Espero que a gente tenha uma conversa leve, que traga muitas possibilidades para as pessoas que estão assistindo. Muitos insights. Muitos insights. E é muito legal saber um pouquinho mais da história de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Desde já a gente agradece por vocês terem aceitado esse desafio, porque a gente sabe que as câmeras, o microfone, às vezes assusta, né? É verdade. Mas a gente vai bater um papo bem natural aqui pra gente conhecer a história de vocês, conforme já mencionei, e que outras pessoas possam se inspirar nelas, tá? Com certeza. Contando um pouquinho da história de vocês, quando tudo começou. Eu já estou sabendo aí, através de um spoiler, que começou na universidade. Então, eu acho que também muita gente se vê nesse tipo de situação, né? Que tá no meio universitário, procura, de repente, uma renda para se manter nesse estudando e continuando com os estudos. Procura uma segunda renda, que acho que foi o caso de vocês, né? Se você puder compartilhar conosco um pouquinho sobre isso. Sim, a gente começou na faculdade. A gente estava até relembrando hoje, né? A gente se perde um pouco no tempo. Mas a gente queria muito... A gente fazia estágio, ganhava R$400, né? No R$400. estágio. E Deve ser isso até hoje, né? Acho que aumentou. Acho que aumentou um pouquinho. né? E basicamente dava para o transporte e para alimentação. A gente brinca que na faculdade a gente se alimentava no restaurante, né, universitário. E o dinheiro que sobrava, a gente contava quantas refeições a gente ia No famoso conseguir. RU, né? No RU, exatamente. Saudades. A gente ficava assim, nossa, isso daqui dá para fazer tantos RUs. Tipo assim, pessoal, vamos comer um lanche? Daí a gente, Sim. pô, dá pra comer 4 vezes, né? Isso, O seu parâmetro de conversão de moeda era RU. era né? tipo dólar, né? Aham, de conversão de Era moeda. o RU. E daí, enfim, a gente... Eu e a Mara, a gente fez química, a gente é formada em química. E aí surgiu um evento que ia ser em Floripa. E a gente ficou assim, nossa, a gente queria ir muito pra esse evento. Só que a Participar, gente não né? tinha dinheiro, né? Não tinha condição. E daí eu comecei a vender os brigadeiros, a minha mãe me ajudava. A minha mãe, ela sempre vendeu doce. Tipo, vendia bombom, vendia bolo, vendia Então tudo ela já que... tava no... No ramo ela ali. trabalhava CLT, só que desde quando eu era pequena, ela precisava de uma renda extra, ela vendia doce. Sim. E daí eu falei, mãe, eu tava pensando em começar a vender doce, né? Tipo, brigadeiro. E daí ela falou assim, vamos vender. Só que eu não tinha tempo. Era minha mãe que fazia. Eu só vendia, praticamente. Porque a gente chegava na faculdade às 8 horas e saía às 11 horas. Era impossível. É que assim. química é bem puxado também, né? A gente foi um pouco louca também. Que a gente puxou licenciatura e bacharelado. Daí... Nossa. E Meu era Deus. integral, não é? Era integral. eu a fazia os licenciatura dois, era né? noturna, só que o bacharel era Integral. integral. Daí a gente ficava lá o dia inteiro, porque até a locomoção de ficar indo e Sim. vindo também tinha um custo e, né, Perfeito. levava muito tempo. Daí eu comecei a vender, a minha mãe me ajudava. E o brigadeiro foi porque era uma coisa muito fácil de fazer e também era mais barato. E para vender na universidade, você não podia. Tava todo mundo mesmo Sim. na mesma situação. Você não poderia chegar com um doce gourmet Não, ali, não né? dá. Eu lembro, porque, tipo assim, a Carol começou a vender e eu tinha uma amiga na faculdade que falava, vamos dividir um brigadeiro? Um docinho depois do almoço ali, né? A gente dividia, tipo, vamos dividir um brigadeiro. Então, tipo, essa é a situação do universitário. E era Perfeito. engraçado porque a minha mãe não pesava. Daí ficava um maiorzinho e outro menor. Daí eu lembro Quem que elas comprasse ficavam... primeiro, elas ficavam opa. assim, meu, parece horas que olhando. esse aqui tá maior. Daí elas ficavam escolhendo brigadeiro. Não tinha pra dividir. um padrão na produção, Não, né? não tinha. Porque era uma artesanal. produção específica pra você ir pra Floripa, né? Era específico pra isso. Daí... Gente, eu nem lembrava, mas a Mayara entrou, né, pra vender também. Isso. Pra Foi ir assim pra que eu viagem entrei. também, porque a gente tava na mesma situação. Mas a ideia partiu de você, daí ela comprou a ideia também. Isso. É porque, né, dentro dessa confusão da universidade, eu tinha iniciado um projeto, um estágio com orgânica, né? Eu tava mexendo com medicamentos e tal, só que o processo da bolsa não deu certo. Uhum. E eu já tava no trâmite de entrar no laboratório que era da Carol, que a Carol já estava lá. Perfeito. Pra trabalhar com café, que a gente analisava café e tudo mais. E aí, eu falei assim, eu quero muito ir, porque eu já tava lá concomitante a esse projeto da orgânica. Só que nesse trâmite eu fiquei sem bolsa, eu falei, eu não tenho como ir. What? O que eu vou fazer agora? Não, Daí a Carol, vamos vender doce também. Perfeito. E foi essa... Que legal, que foi a incrível. entrada também incentivava todo mundo. todo mundo vender doce. E essa é a essência da amizade Colocou a também, sala né? Que inteira. bacana. Além dessa área de negócio, de você se reinventar pra cumprir um objetivo que você quer, também se apoia entre amigos, né? Que bacana. Eu acho lindo isso. Sim. E é maluco porque nós éramos em 3 pessoas, né? A Paty,
ela fazia geografia, ela também vendia brigadeiro. Pelo mesmo motivo, ela precisava de uma renda extra e tava ali junto com a gente. E o mais engraçado dessas coisas é que todo mundo falava assim, nossa, mas você e a Carol fazem química, estudam na mesma sala e vocês vendem para as mesmas pessoas? Porque, tipo, a Paty vendia pro pessoal da GEL. Ah, perfeito. Entendeu? Mas como a gente ficava o dia todo na UEL, era muito, tipo assim, era a gente saía nos intervalos. Nos intervalos. Como que é o nome? Tipo, nos centros, né? Que daí tinha o centro da engenharia. Eu sou do César, Felipe é do César. A gente não acessava tanto o centro. Não. Pô, que pena. Mas a gente ia vender no RU também, a Paty vendia bastante. Que ano que RU, vocês né? começaram? Então, a faculdade a gente começou em 2014. Os doces, a gente saiu em 2014. A gente começou em 2016. Foi mais, a gente não tem um mês certinho, mas foi mais pro meio do ano, pro final, assim. Perfeito. 2016. Então, só pra gente poder recapitular, então, vocês duas, aí tinha uma outra amiga da geografia. Isso. Isso. A Paty era vendia amiga lá da Maiara. Uhum. Daí, a Paty tava precisando de dinheiro, daí ela até veio falar comigo que ela poderia vender. E tu já foi virando uma empresa, um negócio, Daí né? eu falei, não, vende sim. Daí eu passei as receitas pra ela. Eu nem fazia. Era a minha mãe que fazia, mas eu passei. Mas ela tava confiante E em eu você, passei as né? receitas de boca, assim, ela foi fazer. Que legal. E daí foi dando tudo certo. Sim. Foi assim que a gente teve esse alinhamento de sócio, assim. Aham. E é louco, porque até a gente tava relembrando, porque a nossa organização, depois que a gente virou 3 pessoas vendendo na UEL, a gente teve já uma pré-organização de empresa, mesmo sendo renda extra. Que legal. E vocês, antes de entrar na universidade, vocês nunca pensaram em ser empresárias? Eu já. Tipo assim, ou pensou em formar carreira em indústria de farmacêutica, de químicas, né? Ah, Não, eu queria muito carreira acadêmica. eu A entrei. dar aula, docência mesmo. Eu tinha uma força empreendedora dentro de mim. Já dentro só tava esperando o momento. Isso, eu sempre gostei muito de empreender. Eu estudei no colégio SESI, e é um colégio que ele motiva muito, né? esse lado. inspira e os alunos. Sim, é completamente revolucionador a estrutura daquele colégio para promover mesmo esse espírito empreendedor. Então, isso me trouxe muita vontade. Só que na química eu não conseguia ver muito, falar Não bem a via verdade. possibilidade, né? É porque são muitas grandes indústrias, enfim, né? Que trabalham na questão Em química. certos momentos, vocês utilizam da química hoje no que vocês fazem? Tem relação? Olha, Tem relação, assim. Tem bastante coisa, porque até, assim, se a gente for olhar muito a fundo, a gente usa muito. É isso que eu falo, porque confeitaria, todo mundo fala, nossa, confeitaria. Porque vocês também, o programa de confeitaria que eu gosto, o pessoal de desespero, porque deu errado. E utiliza, acho que, né? Utiliza muito. Até a gente discutindo esses dias, quando a gente sai, troca ideia assim com amigos e tal, o pessoal fala, nossa, mas por que tal massa fica desse jeito? Por que a massa de vocês é assim? E, tipo, É um laboratório mesmo ali, né? Exato, eu acho que a gente consegue interpretar melhor o que acontece, Que porque a gente tem um legal. embasamento químico. Os fenômenos, né, que Claro, acontecem, faz né? sentido. Porque Tipo, a química, a gente não aprendeu nada sobre confeitaria, só que a gente consegue interpretar Os muita conceitos coisa. químicos, né? Exato, é. Até, tipo, o nosso início, ele foi muito, literalmente, a gente teve uma empresa que iniciou como um laboratório. Porque por mais que a gente tenha feito diferentes cursos, assim, que nos dessem receitas, a gente nunca conseguia fazer com que aquela receita fosse nossa. Então, a gente ia testando demais. Até a nossa receita, a gente tem uma massa, nossa massa de chocolate, né? Ela foi uma massa que deu muito trabalho. E a parte química dela, principalmente. Até você conseguir chegar nesse conceito dessa massa. Sim, porque é uma massa que a gente fica assim... o cacau, né? Ele é alcalino. A gente precisa ajustar o pH dele. A cor dele é literalmente... desrespeito. Totalmente química isso aí, né? Ninguém... Eu não tô entendendo nada que você tá falando. Tipo mas assim, eu- tipo assim, eu e a Carol, você colocar uma massa aqui, a gente sabe se ela faltou. Aham. Não, a gente cheira a massa, a gente fala assim, não, isso daqui faltou, Caramba. bicarbonato. A gente Meu olha, Deus. a gente fala vocês pesaram errado. O que a expertise e a experiência não traz, né? Isso, então, tipo, é uma coisa assim... Já testou muito também, né? Sim, a gente já testou e a gente já foi chão, né, da empresa. A gente já fez tudo, a gente já sabe, a gente testou muito aquilo. Então, bater o olho e ver, assim, saber o que aconteceu, a gente nunca perde esse E olhar. é por isso que você vem nesse crescimento acelerado, porque vocês conhecem do produto de vocês muito bem. Claro. E uma pergunta, vocês, em que momento? Daí vocês cumpriram a viagem pra Florianópolis, correto? Cumpriram essa viagem. Nossa, é muito bom. Primo. Deu Boa. tudo certo. Os Glória a brigadeiros, Deus. Deu. teoricamente, então, você tinha um objetivo, que era ir pra Floripa, conseguir o objetivo. Depois vocês, que momento você falou, não, eu vou continuar com os brigadeiros? Então, até depois da viagem, eu dei uma relaxada, assim. Eu falei assim, ai, Já fui pra Floripa. tô muito cansada. Vou parar com isso aí. Só que daí, finalmente, veio a ideia da empresa. Ah, isso que eu queria Daí saber. eu Quando falei nasceu? assim, eu não vou parar. Daí a gente juntou, já que tava todo mundo vendendo, só que meio separado. Daí a gente falou, sabe, por que a gente não vende junto, então? Daí a gente juntou, eu, a Patrícia e a Maiara. Daí a gente ficou vendendo as 3. Sim, mas
E a linha de vocês produção? começaram a vender mesmo fora do local ali. A sua mãe preparava e vocês vendiam. A produção continuava na sua mãe? Não, daí daí você não. já Daí foi a gente. profissionalizaram daí teve mais. Que ser a gente. Porque daí a gente dividiu. Por isso que a Mayara falou da nossa organização como empresa quando Sim. juntou nós três. Perfeito. Porque daí a gente ficava assim, então você vai fazer essa semana esse sabor, você vai fazer esse, você vai fazer esse. Virou uma empresa mesmo, organizado. Isso, exato. Daí a gente chegava na segunda-feira, geralmente a gente fazia no domingo, Sim, né? a gente Ou no meio da produzia no semana também, porque a gente sempre priorizava vender fresco. Sim. A gente Que legal. sempre foi chata, né? Com Qualidade, padrão. com qualidade. Sempre. Daí a gente trocava os sabores Ah, pra que legal. vender. Cada uma, a gente montava umas caixas. Eu e a Mayara ficavam o tempo todo junto, então a gente tinha uma caixa. E a Patrícia tinha outra caixa. Daí a gente variava os sabores da caixa e ia. Que legal. Era muito legal. E aí, nesse momento, já tinha o nome da marca? Como que nasceu esse nome? Explica pra pessoal como que nasceu a marca de vocês. A marca Eu Mereço Doce, ela foi uma conversa no janeiro, assim, que a gente, em telefone, a gente tava em chamada, que a Paty e o namorado dela, na época, tava assim, eles estavam acho que era em Espírito Santo, né? E aí eles falaram assim, vamos dar um nome pra essa empresa. E a gente começou, e ficava, doce não sei o que lá. E aí falou assim, não, ele que foi que deu a ideia, né? Ele falou assim, eu mereço doce, porque todo mundo fala isso. Tipo, toda vez que o pessoal comprava Eu mereço um docinho. Todo mundo fala, eu mereço um docinho. Eu mereço um docinho. Daí, tipo, ficou. Daí a gente, na hora, a gente não ficou tão assim. Mas ele ficou com tanta gana, assim, que a gente falou, não, vamos. E a gente não tinha muito Caramba. objetivo, assim. A gente tava assim, ficou legal, né? Ficou Vamos legal. fazer. Sim. Mas é legal que várias empresas, às vezes a gente acha que precisa de tudo perfeito. Eu preciso do nome perfeito, da logo perfeita. Não, vocês começaram lá com o objetivo de Floripa e o nome foi uma consequência da evolução de vocês. E as nossas vendas, assim, por esse nome, ele parece assim, é pouco. Mas a gente começou a vender numa empresa. Aí a gente começou a dar uma saidinha da universidade. A gente começou a vender na empresa desse namorado Foi os da primeiros Paty. passos fora da universidade. E era uma empresa de marketing. Então, Nossa. o cara gostava muito dos nossos doces. Ele falou assim, posso Opa. fazer a logo de vocês? Que e legal. tal? E ele foi lá e criou a nossa primeira logo. Tá vendo? Tipo, a gente usou por muito tempo. A gente tem lá no ateliê ainda. Umas Tem. caixas que tem. Não, foi muito tempo. Faz parte da história, né? Esse final de semana eu tirei a minha mãe, ela guarda as caixas, né? Porque ela gosta de fazer Claro, muita festa sim. e tal. Daí eu abri a geladeira, tinha a caixa com a logo antiga. A primeira. A primeira logo. Porque ela tinha feito uns brigadeiros, ela usou pra guardar. Eu achei muito engraçado. Mas gera até um sentimento bacana. A gente tava até falando isso um pouquinho antes do podcast, de gratidão também, né? Por tudo que vocês já passaram, tudo que vocês estão evoluindo. E agora eu faço uma outra pergunta. Por exemplo, vocês tiveram expertise aí que começou aí com a sua mãe com as receitas, você começou a divulgar suas receitas, né? Bem bacana. E aí, como que foi a estrutura da empresa, vocês como sócias? A relação entre sócias, a questão do dinheiro, gestão empresarial. Como é que foi isso agora? Olha, Descobrir esse mundo novo. Como que foi essa parte de Essa- De legalização? químicas e de geografia agora para empreender. Essa pergunta, ela é absolutamente complexa, né? Porque a gente não começou um negócio complexo. Perfeito. A barreira de entrada para vender doce é tipo assim, qualquer pessoa literalmente inicia vendendo doces, né? Aí você sair de um patamar de vender ali no seu meio, como uma renda extra e falar assim, não, agora isso vai me sustentar, Nossa é bem diferente. Senhora, com é bem certeza. diferente. Então, assim, inicialmente, a gente não tinha um plano de negócio. Nada Tinha- estruturado. Não fez um curso no A Sebrae. gente- Não tinha nada disso. A gente simplesmente tinha uma organização muito Operacional, simples. né? Isso, de Operacional. gasto Sim. e... A gente Entradas, saídas. Exato. pode parecer até ridículo, mas a nossa organização era do WhatsApp. Mas a gente tinha uma organização, tipo assim, era assim, Mayara, Patrícia e Carol. Que legal. Daí tinha lá, tipo assim, porque a gente comprava com nossos cartões pessoais. A gente não tinha um Perfeito. cartão da empresa. Tinha uma prestação de contas Isso ali. é bem comum também, no Isso. começo de No empresas. começo, mas daí então, tipo, todo mundo tinha lá. Aí a geração de vendas também, tipo, eu vendi tanto, eu vendi tanto. Que legal. É a prestação de contas de vocês mesmo, uma pra outra, Era né? muito simples. A gente tirava a nota como é que é? Das notinhas de mercado. Tinha tudo nesse grupo, era uma bagunça. Bacana, porque daí Tinha gera, nota de mercado. Não, gera é muita confiança, bagunça. gera confiança entre vocês, e tudo, a transparência e tudo mais, né? Essa relação que a gente É importante teve entre de sócios. ali dessa abertura, era muito, tipo, nossa, e a gente, tipo, recebia muito dinheiro na época, lembra?
tipo, notinha de R$2. Sim. A rolé. O brigadeiro era... custava- Gostei. Mas eu acho assim que o principal era realmente essa questão da confiança, porque cada uma tinha autonomia pra comprar e a gente só mandava lá no grupo e recebia o dinheiro e a gente controlava prestava muito conta. na base. A gente prestava conta, mas a gente confiava muito uma na outra, né? Sim. Então por isso que a gente não. Nessa parte financeira a gente nunca teve dificuldade, né? Não, Nesse nunca foi sentido. E gostei, assim. Mayara, a gente ganhava muito dinheiro. Gostei dessa palavra sua. Eu gostei. É prosperidade isso aí. E outra coisa, vocês, só um adendo bem rápido. Vocês, na vida pessoal, antes de entrar na universidade, quando vocês se deram conta que vocês tinham que lidar com dinheiro, vocês duas particulares agora, vocês tinham facilidade com dinheiro, assim, de querer investir, de querer um futuro? Ou era hoje é um dia, amanhã é outro? Vocês pessoal, agora pessoa física, porque isso também a gente vê que tem um certo impacto dentro de uma empresa. Uhum. Eu acho que a gente sempre teve, né, assim, objetivos maiores pra cumprir. É claro que na época da faculdade a gente. O dinheiro entrava e saía nessa velocidade por causa dos custos. E o objetivo, não era, né? Exatamente. Mas conforme a empresa foi crescendo, a gente sempre se alinhou muito, né, nisso. E tanto pro nosso pessoal, a gente equilibra muito. A gente pensa no nosso pessoal, mas nunca abandona a empresa. Tipo assim, vamos tirar tudo da empresa. Não, a gente pensa assim, não, a gente tem que investir tal coisa. Então a gente Sempre equilibra. reinvestindo Exato. na Tinha essa empresa. consciência, né? E a gente... É muito engraçado com o passar do tempo, porque a gente vivia muito numa escassez, né? Então, pra gente gastar com a empresa, doía muito antes. Sim. Nossa, era uma dor. Era uma dor, e era uma dor pras três, assim. Agora, a gente... eu falo que isso foi uma cura do empreendedorismo pra gente. Que A você precisou gente de um não tempo, pensa. você precisou de um tempo, né, pra que isso acontecesse. Isso, daí hoje a gente fala assim, não, a gente precisa de tal coisa. A gente não fica assim, nossa, será que esse mês vai dar? Antes a gente ficava assim, será que não sei o quê? Não Agora pensava não, a nisso. gente prioriza, né, a Claro, empresa. Porque isso. a gente viu o quanto a gente investe e o quanto a gente tem de retorno. Nossa, A pessoa física perfeito é isso, uma Carol. consequência do resultado da empresa de vocês, né? Então, se a empresa vai bem, consequentemente, a pessoa física tende a ir bem também. Sim, sim. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de cuidar do meu dinheiro, assim. Lindo isso. Eu gosto também. Eu gosto muito de cuidar dele, assim. E eu sempre falo, assim, que eu tento sempre guardar um caixa. Reserva de emergência? Tem reserva Isso. de emergência, tudo. Eu adoro investir, é uma coisa que eu gosto... Até a Carol sabe, que eu compro curso de Sim. investimento, eu acompanho... Eu tô aprendendo com a Mayara. Eu vejo também que você segue a Dona Nubank, que eu gosto também, que você já fez post dela. Ah, eu sou completamente fã Eu dela. acho ela fodástica. Não, ela é incrível. Então, é uma pessoa que eu me inspiro demais, até como Eu também. empreendedora. Eu consigo falar inúmeras frases dela, porque realmente o perfil de empreendedora dela e como pessoa, Tudo que ela construiu tudo que ela construiu é uma história, tipo assim, é chão, gente. e a clareza que ela tem, né? Tanto nas respostas Nossa, que ela isso é dá, aquela surreal, consultoria que ela faz. Ela não deixa, ela não se deixa esquecer de que um dia ela tava num lugar pequeno construindo um banco, que hoje... Meu Deus! Hoje domina no mercado brasileiro, Sim, né? igual a gente, tipo... Eu fico pensando assim... até quando a gente conta a história lá no Instagram, a gente esquece que todo dia tem pessoas chegando ali e que não conhecem a Sim. nossa história. Não é porque você contou uma vez. Eu contei uma vez, mas a gente já passou muito perrengue na rua, porque um dia a gente Legal. teve que sair da universidade. A gente saiu da universidade e falou assim: a gente vai vender onde? E A gente se agora? formou. A gente vai ficar Que voltando. A legal. gente vai voltar pra UEL todo dia? Vamos matricular de novo no vestibular? Como que vai ser? Essa empresa vendia na UEL, o público era UEL. Sim. O que eu vou fazer agora? Nossa. Então, esse É um momento de vida, né? esse rompimento de saber o que você vai fazer após ali ter aqueles clientes que a gente já tinha ali sempre, as pessoas também estavam se formando, estavam saindo. Eu fiquei, E Os foi clientes indo embora. os clientes foram embora. E foi aí que a gente começou a vender no centro de Londrina. Assim, até uma parte da nossa história, assim, que foi um tempo muito doloroso, porque a gente tinha... O pessoal, eles não pagavam na hora, daí a gente tinha que ter o controle. Meu Deus, eu não sabia disso. Esse centro de Londrina era na rua mesmo ou um ponto fixo? A gente vendia em algumas lojas no centro. Ah, tá. Ia Ali- saindo de loja em loja. Isso, a gente levava. Só que, tipo assim, a gente fez isso uma vez. Na segunda, a gente já estourou. Ah, você já tinha os clientes que estavam fazendo pedido que você já fez, passou a primeira vez. A gente não conseguia mais chegar e oferecer. A gente já começou a receber os pedidos antes. Daí ficou uma Opa. loucura. Muito legal. Era tipo assim, e a nossa venda... Admirável. O nosso canal de venda, assim, primordial... Desde sempre. Nosso principal canal de venda sempre foi o Instagram. Sempre foi lá. E aí a gente postava o cardápio que ia ter, tipo assim, ia ter os brigadeiros, né? Que a gente ia ter, bolo de pote, alguma coisa. As meninas viam das lojas que a gente vendia, elas já viam pedido. Então a gente chegava lá com o que eles já tinham encomendado e um tanto. Não dava. E, tipo assim, tinha que ter aquele controle. Era um controlinho em caderninho.
Da moda tradicional, mas que funcionava pra você. Funcionava. Só que, tipo assim, o que aconteceu? As pessoas começaram, um dia não ia... não consigo pagar hoje. Inadimplência. Primeiro desafio do empreendedorismo. Primeiro desafio. Até que a gente olhou um dia pra esse papel, eu lembro até hoje, assim, a gente olhou e falou assim, cara, R$2.000. Meu... Na época, a gente Na época e pro giro de vocês, né? Pro giro de vocês, tipo né? assim, 2019, eu fiquei assim, caramba, a gente vendeu R$2.000 e essas pessoas estão devendo R$2.000. Como que a gente vai fazer? Você achou um absurdo, né? O que eu vou fazer? Eu fiquei, tipo assim, O que eu vou fazer com isso? eu achei incrível e decepcionante. Por isso que lucro não é caixa. Exatamente. Não, realmente. A gente falou assim, não tem como. E a gente sofria demais, que a gente tinha que acordar cedo. A gente mapeava. Pra receber, olha o que a gente fazia. A gente tinha que descobrir o dia que eles iam ter o pagamento. Olha só, opa! Então Já aparece lá. Olha o empreendedor se reinventando, gente, mais uma vez. A gente falava assim, não, eles vão receber tal dia. Não, a gente pintava 8 horas da manhã. Vocês são estratégicas, olha, gostei. 8 horas da manhã a gente tava parada lá na frente das casas Fala, da Gica. Que era uma forma, né? Era uma estratégia de vocês, realmente, pra receber os valores, né? A menina falava assim, pra vocês receberem dessas meninas aqui, vocês têm que chegar cedo, porque passa vendedor de lanche, elas compram lanche. Passa vendedor Ou seja, o primeiro ali que chegou, levou. Sim. E tipo assim, a gente falou assim, não, depois que a gente teve essa inadimplência absurda, a gente falou, não é mais pra E conseguiu matar a inadimplência? A gente tem pessoas que devem até hoje, assim, pra gente, mas a gente falou, não é Quer falar os nomes aqui? Quer falar os nomes? Não precisa, eu tô brincando, Vamos gente. caçar. Opa, melhor não. Então, assim, a gente quebrou totalmente o vínculo. A gente tomou uma decisão. A gente literalmente sentou assim pra ter uma reunião e falou assim, cara, não cabe mais pra gente esse tipo de venda. Que legal. Sim. A gente precisa... Vamos mudar de estratégia. É muito porque- arriscado, né? Só pra, assim, deixar ciente, porque a gente tinha os universitários, depois a gente teve o pessoal do centro, e a gente vende em coworking também. Tipo, então, a gente literalmente ia na confiança. A gente deixava os nossos brigadeiros lá, Meu Deus. o pessoal pegava e anotava. Era, tipo, na pura confiança. Nossa. Tipo Coragem. Assim, coragem. E funcionou por muito tempo. Até uma menina falava, é muito bacana, que realmente o pessoal pega e Sim. anota. Que legal. E era assim, a gente deixava em várias empresas. Só que a gente foi perdendo muito sentido isso pra gente. E perceber que isso perdeu sentido foi muito importante pra gente crescer. E você percebeu esse movimento e percebeu também do público que você queria atender até hoje. Exatamente. É por isso que eu falei, a gente teve um momento da empresa que o nosso público, ele... Tipo, a gente tem assim, se a gente colocasse um mapinha de público, por muito tempo ele foi um público aleatório. Que você nem sabia qual era o público. Nem Hoje tinha. você sabe quem é seu público, quem valoriza o seu produto. Sim, completamente. Então, assim, existem pessoas que compraram com a gente naquela época que são nossos clientes até hoje, da faculdade, tudo, assim. Que é o que até a dona do Nubank fala, que daí eles passaram de ser cliente a ser fãs. Sim. Se ela tá todo esse tempo com você, é porque ela já virou seu fã pelo seu produto, por quem você é, pela história de vocês. Eu acho muito bacana também, porque às vezes a mesma tecla. A gente acha que a gente precisa do momento perfeito para começar as coisas. Vocês apenas com as vendas começaram a estruturar todos esses negócios e começaram então uma evolução, né? E a outra sócia de vocês, perdão, esqueci o nome dela. Patrícia. A Patrícia. Em que momento que ela falou, não quero mais, porque isso aconteceu comigo e com o Felipe também. A gente começou a empresa em 3 e em um certo momento um dos sócios decidiu não mais seguir porque não era o que ele queria pro futuro. É isso que ele disse pra gente. Vocês, em que momento que ela saiu? Como é que foi pra vocês as duas como sócias ficando na empresa? Como é que foi isso? A Paty, ela engravidou, né? E a gente sabe que a maternidade Isso. ela dificulta muito a vida, assim. Principalmente pra gente que tem um trabalho muito árduo, né? Sim. E eu já vi isso acontecer em outras sociedades. Tipo, é muito difícil. É literalmente muito difícil conciliar, né? Você conciliar a maternidade, toda a mudança que acontece na vida da mulher Perfeito. com o fato de você ser empreendedor. E também tem a estrutura da empresa, né? E a gente não conseguia, assim, pensar numa forma, assim, que a gente pudesse, né? Encaixar. Ajudar, literalmente. Que legal. Porque isso tinha que ser a gente sempre pensou, tem que ser uma decisão dela, né? Sim, E foi literalmente uma E ela decisão. tentou, Natural. né? Ela tentou muito, na verdade. Ela Foi fez meio sacrificante. período, daí ela chegou até a fazer home office. Assim, a gente tinha algumas... Tá, todo mundo fica assim, como assim? Mas é que a gente tinha algumas demandas, daí ela falou, vou tentar cumprir essas demandas que a gente não consegue. Porque a Pra gente contribuir. fica muito na produção... E muitas vezes a gente não consegue olhar para coisas importantes porque a gente tá ali na produção o tempo todo. A gente tava até conversando ontem que às vezes a gente tem tempo, só que a gente tá tão esgotado mentalmente que você não consegue, às vezes, prestar atenção em outras demandas que não são a produção, né? E daí ela tentou um tempo fazer home office, mas daí ela viu que realmente não dava, tinha não se como, encaixava mais na rotina dela. A gente tentou adaptar, só que não tinha como mudar tudo que era empresa para se adaptar a uma pessoa, né? Senão a empresa ia deixar de ser o que ela era, né? Uhum. Então foi assim, muito doloroso, de todas as formas.
Mas foi isso. Até é engraçado porque eu fiquei fora um tempo da empresa. Sim. Eu queria seguir carreira acadêmica. Então, Aham. depois da faculdade, eu fui fazer mestrado. E é engraçado, porque daí essa época de vender nas ruas, eu não participei. Tipo, eu não sei A muito. Carol ficou 3 anos, né? Ah, foi Eu logo acho no que começo, foi. então. A Carol saiu no primeiro Sim, ano. eu Ah, tá. saí. É que a gente teve, depois de uma Páscoa, né? A gente tem até que contar da Páscoa. A gente passou uma Páscoa, a gente não tinha experiência nenhuma. Meu Deus, Foi e a primeira Páscoa, Páscoa, Nossa. A gente começou ali em 2016, do meio pro final do ano. E daí, em 2017, foi a nossa primeira Páscoa. Daí eu lembro que a Mayara tava viajando até. Eu e a Patrícia eu falei assim, Patrícia, vamos fazer as fotos. Vamos pegar os pedidos e vamos que vamos. A gente organizou um cardápio e a gente gostava de ter muito sabor. Aham. Tinha muita coisa. Tinha, assim, coisa com Nutella, Nossa. maracujá, Limão, caipirinha, ninho, limão. Morango. Tinha floresta Tudo que imaginava. negra. Tinha tudo que podia, a gente colocava. Tinha, assim, uns 12 sabores, É o pelo famoso menos. empreendedor que queria fazer Isso. tudo. E só, queria fazer e só um tudo. adendo que eu vejo o Jacan falando, que é muito difícil você organizar o mise en place pra isso, né? Nossa! Eu Gente. escuto o Jacan falando de restaurante que ele organiza lá. Não, foi feio. Daí a gente foi, tirou as fotos, lançou a Páscoa. Beleza. Eu lembro que a gente colocava assim, os produtos na mesa. Nossa, ficava a coisa mais feia do mundo, mas a gente tava altíssima, Né? né? Tipo, eu tô abalando. Abalando, a gente colocava assim o chocolate, daí botava a cereja. Muito engraçado. Deu bom essa Páscoa? Então, depende. Assim, de venda, deu, né? A gente loucura. vendeu muito. Muito. Ah. Só que a gente não Muito, tinha noção. Gente, vendas é A maravilhoso. gente ia comprar chocolate, a gente comprava uma barra de 1 quilo. Loucas. Completamente. Completamente loucas. E às vezes a gente tinha que ir no mercado umas 3 vezes no dia pra comprar Só chocolate. de tempo, gasolina. Não, gente, era um tormento. Daí o recheio, a gente não vencia recheio. Daí a louça, a gente não vencia a louça. A gente Você ficou... não vencia nada. É porque Não. você fazia sob demanda ali, né? A gente fez na casa da Maiara, e era numa cozinha externa. Ela tinha uma mesa, assim, gigante Ela é a de Santa madeira. Ceia. Literalmente. Era Ai, uma é mesa enorme, gigante. Gente, não tinha espaço pra colocar mais nada. A gente tava montando, assim, os ovos e a gente entregava naquela Sim. época. Daí, assim, sei lá, tava tudo. A gente pegava um espacinho que tinha pra fazer. Tipo, uma beirinha de uma mesa. Era horrível. Não tinha espaço. Tiver o que tinha. Não, colher, você caçava a colher toda hora, porque a gente acabava com tudo, né? Tava tudo sujo, a gente daí lavava, daí vinha, daí ela acabava tudo de novo. A gente ficou uma semana quase sem dormir, né? Foi uma semana sem A dormir. gente revezava pra dormir. A gente, assim, Nossa. não dormia. Não é Meninas cochilava. do Dormir é uma palavra céu. muito forte. Aham. Cochilo. Não, Isso. cochilava. Teve um dia que até a Paty, ela não acordava, né? Daí a Maiara falou, meu, Patrícia, você tem que acordar. E eu assim, nossa... Ela, não, ela tem que acordar. Meu, a gente acordou a Patrícia dela, veio assim, com aquele bem-estar de ter acordado. Foi muito engraçado. Mas, assim, todo mundo, né, ficava nessa... Foi. Gente do Loucura céu. total. Foi uma Mas loucura. um detalhe- Mas aprenderam muito com esse episódio. Um detalhe Nossa. muito assim que a Carol não falou. A gente produzia sempre na madrugada, porque em abril é quente. Aham, nossa. Meu, E tinha até que isso temperar o influenciando chocolate. no produto. A minha mãe mora em chácara, então à noite era muito fresco. Batia tipo 12 Era graus. frio, de dia era um calor. Legal. E Dia era à calor. noite era um frio. E é um deserto. Era uma estratégia pra manter o produto com qualidade. E a gente conseguia temperar o chocolate. Porque a gente assim... A gente poderia... Sem conhecer nada, a gente poderia ter usado um chocolate hidrogenado. Ah. Simples. A gente ia pegar, derreter, posicionar na forma. Ele não ia derreter, gordura, tudo certo. Mas a gente quis usar chocolate nobre. Na primeira... É, Porque, mas aí- porque Mas naquela a gente ocasião você usava imaginava que ia Nestlé. entregar um produto melhor. Sim, a gente... Mas aí já vem um nem passou posicionamento na- também. Gente, nem passou na nossa cabeça. A gente sempre priorizou É. qualidade. Sempre. Tipo, nunca passou na... A gente nem cogitou. Não, a gente só falou... a gente nem conversou sobre isso, Não, né? A não gente falou, só nossa, assim, é isso aí. É tipo, Nestlé, garoto, qual? Sim. E assim, também é um desafio que eu acho que o empreendedor tem hoje, que nós chamamos de esteira de produto, né? Que a gente tenha vários produtos com qualidades boas, que atenda os mais diversos mercados. Quando foi que vocês saíram do brigadeiro pro até esse famoso, a gente estava comentando no escritório aqui antes de sair, que uma das nossas colaboradoras adora de vocês, que é o Bento Bento Cake. Cake. Conta essa história do Bento Cake com a gente, que é bem famosa. E também como que vocês decidiram e como que vocês foram em busca de conhecimento para oferecer essa qualidade que vocês têm hoje. A história do bentô é muito maluco, assim, quando você é empreendedor e você é dependente de venda. Uhum. Você tem que vender, né? Sim. Não tem o que fazer. E a gente abriu o ateliê na pandemia. Tipo, outubro de 2020, se eu não me Perfeito. engano. E a gente tinha um delivery já. A gente já tinha decidido sair da venda Da rua. da rua e tudo mais. E a gente tava encaixando esse delivery. Formalizar uma Mas cozinha ali, até né? antes do bentô, a transição dos brigadeiros Tá. pros bolos foi
basicamente as pessoas pediam, né? Ah, Os tipo, menino, você não tem um clientes bolinho pro começaram meu a pedir. aniversário? Sim, e às vezes eu produzia também pra minha família os bolos. Sim, foi muito Foi natural, acontecendo assim. naturalmente, esses negócios de Vai, ter bolo. vai Você já criando uma fazia cadeia, já, né? de né? clientes. Eu já gostava de fazer pros meus E sobrinhos. vocês aprenderam na prática ali mesmo? Vocês, todo mundo junto? Ou vocês foram em busca de curso, alguma coisa nesse aspecto? Eu sabia fazer um bolo. Tipo assim, eu A sabia... base ali, Isso, eu tinha um bolo. Mas noção de hoje o que a gente tem, assim... não aprendendo tem com o tempo, né? Não tem nada a ver. E você tem também nada tinha a uma ver. cozinheira na sua casa, que era sua mãe, né? Pra mim, parecia que era muito fácil. Porque eu sempre vi minha mãe fazendo. Então, eu ficava... Não sei, era É que, de certa natural. forma, Era tipo que lavar louça. é um pouco sua arte, você gosta disso, né? Exato. E dentro dessa questão da pandemia, a gente estava estruturando um delivery. Então, tipo, quando a gente entrou, abriu o nosso ateliê, e isso é uma coisa, assim, que eu acho muito importante falar aqui, principalmente porque a gente vai divulgar isso aqui no nosso perfil, Com mas tem certeza. muitas confeiteiras que gostam muito de acompanhar a gente. É principalmente a abertura do ateliê. Sair da sua casa Uhum. e ter o ateliê gente... É um marco? É um marco. Com É um certeza. tipo assim, eu tenho um marco porque, assim, a gente tinha um faturamento de 5 mil reais mês Tá. antes de ir pro ateliê. A gente colocou na planilha Só de custo. A gente falou assim, não dá mais pra faturar 5 mil. A gente tem que Perfeito. faturar 15. Sim. Então, assim, quando você vai pro ateliê, você tem que ter mapeado essas coisas. E a gente tinha mapeado. Então, a gente tinha que vender. Então, a gente começou a estruturar vendas, delivery, marketing. E a gente sempre foi muito... Legal. A gente sempre teve um perfil no Instagram muito ativo para divulgar os nossos produtos. Então, a gente fazia os vídeos mostrando os recheios, o que tinha, a colherada. Era custo fazer, mas a gente fazia. É. E aí, o que aconteceu? Em julho, eu tinha visto esse bolinho, assim, meio estranho, pequeno, numa marmita. Uma nova tendência E ali. eu gostava de acompanhar tendências, tipo as tendências russas, né? Mas que legal, você tá na área, né? Você tá procurando melhorias, tá procurando, Sim, né? E a gente já fazia bolos naked, sabe? Aqueles bolos no acetato, alguma decoração mais bem simples. Aí veio esse bolo, aí a gente falou assim, até a Carol chegou a me enviar. Eu lembro até hoje. Sim, eu não tava na empresa nessa Carol época. não Quando tava. abriu o ateliê, eu entrei um pouco depois, né? Aí você voltou. Voltei. Beleza. aham. Aí a Carol tinha me mandado também, daí eu falei, nossa, eu tô louca pra testar. Daí eu falei, meu, o que precisa pra testar? Eu parei, eu olhei assim aquela foto. Gostei, ó. Falei, o bolo tá numa marmita, tem um bagulho embaixo. Marmita. Eu consigo fazer isso aí. Eu falei, eu consigo. Aí, pronto, aí eu fui lá. Falei, meu, será que eu tenho que usar uma forma, um aro? Meu, uma loucura. Teste vai teste. Foram as coisas- Cortava, né, no começo. No começo cortava, assim. Meu, mas que Vamos bacana. ver, Tipo, cortar. é uma indústria, né? Tipo É, assim, tá claro. teste, testando um novo produto. Eu acho muito bacana As isso. pessoas veem a gente lá no Instagram hoje, assim, pelo tanto de bentô que a gente já fez e tudo mais, assim, acha que a gente sempre teve tudo, assim, de... Não, Eu Mereço Doce foi uma das primeiras empresas do Brasil que iniciou a produção de bentô. Nossa, chegou a arrepiar, ó. Foi. Maravilhoso. Então, tipo, eu queria pesquisar a referência. Eu não achava aqui no Brasil. Aham. Eu só achava referência fora. Ninguém É tava porque era uma fazendo tendência que tava vindo de fora mesmo. né? Isso, era uma tendência literalmente de fora. Maravilhoso. A gente pegou, reproduziu, daí a gente foi gravar um vídeo, né? Ó, clássico. Sim. Aí a gente queria contar a história, porque quando a gente tem um produto que ninguém conhece, a gente tem que apresentar contando a Apresentar história. o produto Isso. dele, exatamente. A gente pegou, foi gravar, a gente queria fazer umas colheradas nele, e contando a história. E, meu... Isso viralizou. Esse vídeo que viralizou. E aí a gente gravou errado o vídeo. O vídeo saiu uma porcaria, assim. Ele foi literalmente o contrário. O que era pra ser a colherada do bolo acabando, foi a colherada do bolo aparecendo. Ficou ao contrário ali. Mas eles falaram, bora, joga na rede, vamos que vamos. Meu, aí todo dia chegando seguidor. Tipo, meu, a gente chegava a ganhar, tipo assim, coisa de 500 seguidores. Que não é fácil, viu? São Não, números exato. expressivos. Gente, pra quem tá começando, esses são uns números extremamente expressivos. E, tipo, não é um vídeo que hoje a gente pega vídeos no Instagram, 1 milhão. Sim. Beleza. Não, esse vídeo tem acho que 366 mil views. Nossa. Pro Só tanto que- de seguidor que a gente ganhou. E as pessoas falaram, que aro que vocês usaram? Que marmita? Onde vocês arrumaram essa marmita? Eu fiquei... Viu? Vocês, Outros vocês, confeiteiros Era uma ali, né? vocês que começaram... E Vocês, no começo era aquela de isopor, né? De lanche. De lanche, mesmo. Isso, Assim, é bem... é. Eu ficava assim, gente, vocês não estão vendo que é uma marmita de lanche? vocês começaram a inspirar pessoas e vocês começaram a ser referência. O nosso WhatsApp era, tipo, o nosso Instagram era assim, vocês dão curso, vocês dão curso, vocês dão curso. Pra você ter uma ideia, o Bento Cake não estourou com a gente com o cliente, ele estourou com a gente na confeitaria, Isso, no Que universo. legal, no universo dos confeiteiros. Outros confeiteiros, Os né? confeiteiros ficaram assim, nossa, é um
portal isso daí. Só que os confeiteiros também têm relacionamento, então um vai falando pro outro, né? Foi muito rápido. Foi crescendo muito rápido. Foi absurdo. Praticamente, a maioria, né, dos confeiteiros hoje oferecem o bentô. E aí, a demanda que teve, assim, dessas perguntas de tipo, o que faz, a gente precisa de um curso, a gente falou, vamos fazer um curso. Daí, esse curso, a gente tava num momento, assim, que a gente não tava vendendo nada. Perfeito. A gente tava num momento ruim da empresa. A gente falou assim, vamos aproveitar esse momento de baixa de vendas e vamos gravar o curso. Foi a nossa grande tacada. Salvação ali, né? Foi, tipo, a venda do curso, do infoproduto ali que a gente tinha, foi uma renda nossa por muito tempo. Tipo, para gerar ali pra empresa. E até que ele começasse a ficar famoso. Ele não ficou... A gente descobriu ele em julho, tipo, 3 semanas depois a gente fez o curso. Mas ele, no mundo dos clientes, ele demorou... chegar pro cliente Demorou conhecer, mais. né? Ele começou assim... A gente fazia campanhas, começou a inserir ele em campanhas de Natal, foi muito lento. Aos poucos, né? Foi. A gente fez daí a gente fez a festa, né, não era na caixa, era na sacola. Sim. Daí o pessoal foi entendendo que realmente dava pra presentear, e daí começou a vir muito, assim. A viralizar, né? O que foi uma estratégia nossa? A gente às vezes fazia o bentô, e não era pro cliente, era pra gente testar. A gente inventava umas frases engraçadas. Tem um monte. Gente, entrem lá no nosso perfil. Vocês vão... Tem um fofoqueira, aquele lá foi a gente fez. Não, eu tava testando a minha escrita nesse bolo. A Carol bolo. tava testando a escrita. E é engraçado, a gente era tão despreparado, a gente tinha um bico de escrita. Um bico. Hoje Daí a gente tinha que... Nossa, a gente tem Se reinventar, se reinventar ali. A gente escrevia, daí tinha que trocar a cor, daí arrancava tudo. Daí, era uma função. Tipo assim, o cliente queria um flork. Com 4 bolinhas coloridas, a gente acertava. Nossa, e flork... Esse vai dar trabalho. A gente... Exato, não, era demais. A gente comenta, nossa, agora vai dar. E a gente lembra do nosso primeiro flork. Flork é aquele bichinho só de linha, né? Isso, aquele preto. É o tradicional, né? Daí era engraçado, porque a pessoa pediu. Daí a gente falou assim, nossa, né? Que legal. Só que ele não tinha estourado ainda. Daí a gente fez e tal. De repente, só vinha isso. E daí, ninguém sabia o nome que era Meio que flork. virou um nem meme, a assim, gente. Não, a gente não sabia o Daí nome. o pessoal Por podia, um ano, assim, né? Não, foi um ano, foi muita coisa. O pessoal ficava assim, eu quero aquele bichinho do meme. O menino. Eu quero o menino. O dinossauro. Dinossauro. A gente ria muito, porque a gente também não sabia. A pessoa ficava assim, como que é o nome? A gente assim... Depende do cliente. Você tinha que interpretar o que ele tava querendo dizer, né? Não, era muito engraçado. difícil. Era cada Até nome que a primeira ele pessoa recebia. falou flork. Daí a gente ficou assim, ó. Que isso? Daí o nosso Opa. mundo caiu. A gente ficou assim, flork? Que é isso? Daí a gente foi pesquisar e viu que era o flork, que é o nome dele. E Muito legal. ele foi ficando famoso dessa maneira. Então, aí o que acontecia? A gente percebia que a frase do bentô fazia as pessoas quererem comprar ele. Então, Demais. E daí, quando a gente percebeu Que era sacada, isso, né? essa foi a nossa sacada. O bolo não precisava ser bonito. Ele não precisava. só Nem precisava gostoso, ser né? engraçado. Ele surgiu como um bolo engraçado. Assim. Isso. E o que é mais... quando a gente fez o curso e o contato com os alunos, assim, o legal foi que eles falaram assim, eu consigo vender todos os dias da semana. Porque é real. O bentô, ele é um produto para você comemorar qualquer coisa. Que legal. A gente recebe... Tipo, Acaba sendo um giro de vocês daí, né? a pessoa Demais. tirou a CNH, eles pedem. Sim. OAB, carteira da OAB. Se muito, formou. Se formou. Tudo Qualquer eles coisa pedem. cabe ali no... Tudo virou uma comemoração, né? E agora Exato. o nosso carro É cultural, né? É cultural despedida, é aniversário, é batizado. E mêsversário agora é o mêsversário. principal. Isso, assim. agora o nosso carro-chefe é um mêsversário. Muito. Legal. Muito mêsversário. Menina, quando Pra vocês... bentô. Pra né? bentô e pra bolo, mas pra bentô é o principal Pra ainda. bentô. Porque eu acho que são 11 bolos, né? Daí a pessoa Nossa, fala assim, bastante, o né? bentô tá no meu orçamento ali mensal pra fazer o mêsversário. E vocês... Pode falar. Vocês comentaram do Instagram que vocês vendem muito por lá, né? E, a minha esposa, ela fala, veja as meninas postando aquelas coisas assim, dá muita vontade de comprar. Não tem como não comprar, Vocês entendeu? sabem fazer a gente ficar com vontade, né? A gente trabalha muito bem isso. É uma... Não é assim, nunca foi assim, nossa, vamos gravar... A gente sempre quis mostrar muito a nossa produção, desde o começo, até... Sabe aqueles primeiro cursinho que você compra, assim? A gente comprou um curso de marketing de 50 conto, assim. Que legal. 50 reais. Mas eu acho também que... Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. A impressão que eu tenho é que vocês fazem isso porque... Como se fosse pra vocês mesmo. E é por isso que vocês geram tanta conexão. Não, exatamente isso que eu ia falar. Tipo assim, eu queria ver dessa forma e ia ser muito legal. A gente
É muito engraçado, porque às vezes a gente tá cortando, tem o bolo, nosso bolo gelado é muito famoso. Nossa, doce de gente, leite. Bom. E a maravilhoso. gente Podem já- pedir, vai ter o arroba no final. O Isso. bolo gelado delas é Não, surreal. É muito bom. Se fosse só o bolo, né? Mas se fosse só o bolo, tava bom, né? E daí agora a gente criou o bolo gelado de maracujá. Olha, E esse tem ela que é, Esse provar. ainda não ele é a provei, grande gente. novidade na produção, né? Então a gente fica mais assim. Daí quando vai cortar o bolo, a gente fica assim. Então, os dois, Para né? todo mundo. Para todo mundo. Às vezes a gente fica todo mundo assim, ó. Olha lá, porque... Olhando a pessoa cortar e a gente fica assim, nossa, isso deve estar muito bom. Mas tá vendo, ó? Tá vendo? ó? muito É engraçado. que vocês acreditam no produto de vocês e vocês fazem pra vocês. Aí acho que Eu isso já gera quero, tanta eu já conexão. quero. Não, Porque eu acho que pra surreal. uma empresa crescer, eu acho que assim, um bom produto, ele vai sim deixar um negócio sustentável. Porque você pode fazer um puta de um marketing, se você não tiver um bom produto, não corresponde. é só a primeira venda, depois acabou. Não corresponde, né? Mas assim, se você tiver uma boa conexão, como vocês tiveram, e um bom produto, o céu é o limite pra vocês, Não, mas meninas. é muito engraçado, porque a gente vê isso na nossa própria equipe, né? A gente decora os bolos assim, daí a gente só vê as meninas depois. Nossa, isso ficou muito lindo. Daí porque a gente decora e coloca lá na geladeira, né? Depois elas embalam e tudo. Daí a gente só fica escutando depois, elas elogiando, assim. Elas são muito fã. A nossa equipe é muito fã, né? Sim. A gente é muito fã do produto, então eu acho que isso faz total diferença também. E uma coisa, né? A gente se pegou nos perguntando por que as pessoas são clientes da Nobile, né? E a gente, obviamente, já discutiu bastante sobre isso. E eu queria saber de vocês. Vocês têm essa resposta? Por que Por que vocês acham que as pessoas são fã de vocês, fica cliente todo esse tempo? Por que vocês acham? Porque é importante a gente conhecer o nosso cliente, porque daí a gente, agora até estratégias comerciais, a gente pode replicar isso para um futuro, para que isso cada vez tenha uma escala maior. Vocês sabem dizer por que o cliente de vocês é cliente de vocês? Nossa. Não, mas assim, são reflexões que é bom Sim. a gente ter para que você depois possa, num longo prazo aí, refletir num comercial, né? Porque sim. vocês têm aí essa expressão, conforme já falaram no Instagram, de clientes chegando a todo momento, de clientes que estão desde o início com vocês. Então é importante a gente chegar nessa análise. Por que ele mantém comigo até hoje, né? Não é bacana? Não, com certeza. A gente tem até uns clientes carimbados, né? A gente fica assim, nossa, fulano não pediu aí. É aniversário de fulano, a gente que dá. legal. A gente tem. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a qualidade do produto, né? Maravilhoso, O quanto a sem gente dúvida. se preocupa. E a gente realmente se preocupa muito com o padrão. E a gente passa muito isso pra equipe. A nossa equipe, ela agora, no começo, elas mais reclamavam, né? A gente falava assim, Deus ficava, ai. Daí hoje elas ficam Normal, assim, de gestão de isso daqui pessoas, eu né? acho que não dá pra ir, não sei o quê. Elas Meu, ficam analisando, é Virou muito até um engraçado. padrão de qualidade Exato, já, né? a equipe mantém isso, Eu né? acredito que o padrão mesmo faz muita diferença na fidelidade, principalmente para Produtos de alimentação. porque hoje você pede uma coisa, tá de um jeito. Daí daqui, 2 meses você vai pedir e já não tá com o mesmo gosto, tá diferente. Sim. A tendência é você não pedir mais. Até uma coisa interessante, porque a indústria, né, na confeitaria, ela tem muita alteração. E a gente sofre. Então, Com as matérias-primas. a matéria-prima, tipo, o leite condensado, ele passou por diferentes... Demais. Isso Nossa. lá na indústria mesmo, Isso, né? tipo, A matéria-prima dela, né? Como que a gente mantém o padrão de um recheio, sendo que a indústria o tempo inteiro muda? Nossa, o leite condensado e o creme de leite, A gente altera a receita sofreu até hoje. muito tempo, Faz adaptações de Aham, acordo com o que vem. Meu, aí Corrigir. você compra o mesmo, daí você vai fazer, não tá igual. Daí, Daí as você meninas, fica- aí a gente tem que olhar e falar, putz, eles diminuíram a quantidade de gordura. Daí a gente tem que ajustar a gordura. Aí a Perfeito. química entra em ação também, né? Também. Entra demais. Aí o tempo de fogo, tudo assim faz diferença. Tudo a gente quer faz comprar, diferença. a gente comprou, por exemplo, a gente comprou uma brigadeirinha um pouco maior. Já mudou a estrutura do nosso recheio, já não tá no padrão do nosso. Então a gente já não vai usar ela. E as meninas também sentem muito isso, né? Sentem. Elas sentem muito. Elas mesmas já avisam a gente, olha, ficou de tal jeito. Daí a gente vai tentando corrigir junto. tá igual, né? E é legal essa pergunta dessa construção de clientes, porque a gente fica até constrangido de ver, assim, o quanto que os nossos clientes são fãs. Porque a Legal. gente pega, às vezes, um bolo pra decorar e, às vezes, não tem nada. Porque a pessoa fala assim, eu confio nas meninas. Eu falo, meu Deus. Lindo. Mas- Tem hora que a gente fica assim, meu Deus, não faz isso. Será que eu sou tudo isso? Meu Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Então, assim, Gente, mas aceita. porque eles já têm... A gente coloca lá no Instagram o nosso trabalho, né? Diariamente. Às vezes a gente não consegue nem postar muito. As pessoas vão lá ver, tipo, a estética do nosso bolo. Alguns já comeram, alguns conseguem... E a gente tem uma possibilidade do cliente não só comprar o nosso bolo. Ele pode provar ele no nosso delivery. Ele pode ter uma experiência ali, mesmo que for pequena. Às vezes a gente ganha muitos clientes do delivery que vêm pro bolo Que por conta legal. disso. Então, essa experiência... Eu acho que, tipo assim, a experiência que a gente coloca Passa pro pro cliente... cliente, isso. É muito boa. No sentido,
até da experiência na hora que ele vai comprar o bolo. Isso. Perfeito. E eu falo por experiência própria. Teve o último bolo que eu pedi, assim, eu pedi ele com a decoração, por exemplo, do time de São Paulo. Tinha uma expectativa, e a hora que veio, ficou muito melhor do que eu imaginava, entendeu? E eu estava presente nesse dia, a hora que ele partiu o bolo e o pessoal começou a comer. É muito legal, gente. É que vocês não estavam naquele momento, mas vocês iam amar, porque, nossa, que delícia. Você vê assim, parece que até o clima muda do ambiente. Então, assim, olha o que um bolo é capaz de fazer num determinado momento que é especial, que é o aniversário da pessoa. Sim, é um momento muito único. Eu falo assim, o aniversário ali, aquele bolo, a pessoa, uma vez, ela é a única festa, assim, que ela vai fazer no ano, às vezes, vai reunir a família dela naquele momento. Sim. E a gente tá fazendo parte daquele momento. E ela criou uma expectativa daquele bolo, né? De estar As lindo. pessoas, Baita responsabilidade também, né, A gente? gente fica um pouco nervoso. a gente fica assim, caramba, tem gente que fica assim, mandando... Esperando, criando e... Cara, tem gente que cria desenhos, manda Nossa. Manda o rascunho do desenho. É que ele mexe com sonhos, né, gente? Aham, Isso às aí. vezes a pessoa manda a referência da cor, a referência do jeito que ela quer o babado, a Você referência fala, meu do Deus estrela do que ela céu. E é engraçado porque até uma Você que cliente lute, de né? sábado... Não, é muito engraçado. Uma cliente de sábado falou assim, era meu sonho ter o bolo. Era meu sonho comer um bolo de vocês. Ela falou assim, eu me preparei Pra pedir aqui pra com pedir vocês. Então, quando a pessoa fala isso, você fica assim, meu... Não, Que responsa. às vezes o bolo é o centro. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer festa. Não. Só que eu vou só pegar o bolo. Ela quer o bolo, é o centro, é a festa, Isso. né? Fazer na ele reunir verdade. as pessoas É o que ela ama símbolo mais do próxima, aniversário. né? E é muito legal. E a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz com as fotos, depois que a gente vê dos clientes, que ficam muito lindas também. Que legal. Isso é muito imensurável, né? bacana. Impagável Aham. isso, na verdade, né? E me deixa eu fazer uma pergunta pra vocês também, que é algo que a gente encontra bastante aí nos nossos clientes. Por exemplo, quando você lançou esse bolo que viralizou, ou outros produtos que vocês vão lançar, já lançaram ou vão lançar no futuro, vocês vocês saem do ponto que eu vou testar o bolo e depois eu faço a adaptação do custo, ou eu tenho tanto de custo pra fazer esse produto? Porque é uma dificuldade dos empreendedores, precificação. Vamos falar de precificação. Como que isso é estabelecido na empresa de vocês? Vocês sabem dizer um pouquinho? Então, a gente teve uma maturidade, né, nessa questão da precificação, porque a empresa foi crescendo, né? Então, a gente tinha custo fixo, né? Perfeito. Nosso custo fixo foi mudando ao longo da empresa. E o Brasil, né, gente? Os desafios de levantar todo dia. Os desafios do Brasil não são fáceis, mas a precificação, a gente sempre gostou muito de cuidar muito bem disso. Por quê? Porque é o nosso salário. Que então, legal. assim, a gente quer oferecer o melhor produto dentro do melhor preço possível e a gente tem uma empresa sustentável, né, de acordo com tudo isso. Então, a precificação, assim, dentro da empresa hoje é crucial. Tipo, é detalhe. legal. Então, assim, até a gente tem alguns marcos, assim, dentro da empresa que é coisa simples. A gente acha que é bobeira, mas manteiga, assim, a gente tem um marco da manteiga. Nossa, muito. A gente trabalha com manteiga, então usa muita. E simplesmente o fato de trocar o fornecedor, que no caso era o mercado, que a gente comprava lá, a gente conseguiu encontrar um fornecedor, a gente reduziu um custo de quase 4 mil. Hoje, com tanto que a gente compra, Nossa, chega a ser uns 7 mil reais. Meu Deus do Então, céu. Então, a única não, matéria-prima que vocês precisavam… Eu tô falando de uma. A gente identificou, tipo, em frutas vermelhas. Tá todo dia estudando possibilidades. A gente fica o tempo inteiro, eu e a Carol fica, nossa, a gente podia diminuir o custo da embalagem. Mas como empresário é bacana isso, gente. Então, assim, Nunca perca essa essência. E é engraçado que a gente não pensa só no custo também. Por exemplo, a geleia de frutas vermelhas é a gente que faz, ela dá muito trabalho. A gente compra as frutas congeladas. Vocês mesmos E a fazem. gente que produz. Por isso da qualidade, Exato, né, e a gente? gente já pensou assim, ela realmente dá muito trabalho. A gente falou assim, será que a gente compra pronta? Mas não dá. Porque ele não seria mais as nossas frutas vermelhas, Porque né? a quantidade de açúcar, Que legal. todas são muito doces, assim, Uhum. compradas. E a gente tem assim. Não atende seu padrão de qualidade, né? E ali a Não. gente sabe quais as frutas que a gente tá colocando. Que Então, assim, às bacana. vezes só pode ter uma, não vai dar o mesmo sabor. Daí não tem a questão do padrão, né? Então, assim, por que eu falo que hoje a precificação, dentro de qualquer empresa, assim, ela é a chave? Porque você sabe exatamente… Tipo assim, se você quer montar uma estratégia de venda que você vai lucrar lá no final, é ali que você tem que olhar. Que Porque bacana. não adianta você focar no produto que você tem menos lucro, entendeu? No final das contas, não faz sentido. Sim. Até agora a gente tá iniciando a precificação de Páscoa, né? Finalizando, assim, ajustes. Tá chegando. E
é um produto que tá absurdamente caro, que é o chocolate. Ele tá escasso. Sim. A gente pisca todo dia, né? Toda semana ele sobe 30. E a gente tá vendo, Os preços no mercado. A gente entra no mercado hoje, já tem ovos de Páscoa ali, né? A gente vê todo. Nossa, gente, mas que preço. Você já até vê lá um meme na internet. Compra com a FGTS, ovo de Páscoa. Falei, meu, a que ponto chegamos? Não, tá Vocês não complicado. viram? Tem um meme. Não, o chocolate, ele subiu... O pacote que a gente compra subiu R$100 numa virada, assim, de mês. A gente pediu um tanto pra Páscoa, porque a gente sabia que ia ter um aumento. Daí a gente pediu um tanto X, pra também não desfalcar muito, né? Daí a gente foi pedir de novo, depois de 2 semanas. Ele tinha aumentado R$20 cada pacote. Tipo, em 2 semanas. Nossa A senhora. gente ficou assim, E o meu desafio, Deus. né, gente? Porque pensou em repassar isso toda hora pro cliente? Por isso que você tem que ter uma estratégia muito... Porque toda hora você vai passar esse custo pro cliente, como Não, que vai ele ser, né? oferece. Vai falar, nossa, mas cada dia está com preço, né? É muito difícil isso. Pior que eles percebem. Tem cliente assim que não. Mas às vezes a gente sobe ali R$1 no iFood, alguma coisa. Nossa. A pessoa fica assim, nossa, subiu, né, e tal. Eu fico assim, nossa, achei que ninguém ia perceber. Perceberam, né? Percebe Que é os demais. clientes também que estão direto na sua Sente, página, né? provavelmente. Mas esse ponto, assim, que eu falo da precificação, de trazer isso, de saber olhar o que é um custo fixo, o que é um custo variável. Maravilhoso. É muito importante. E no nosso meio, que é a confeitaria, é a nossa mão de obra. Eu falo que é uma das coisas mais, assim, porque é o tempo. Sim. O tempo que a gente passa para fazer determinado produto. Porque às vezes ele Isso tem é um custo custo também. ele tem um custo baixo, assim, de ingrediente. Porque a nossa precificação hoje, ela tem 3 partes. Ela tem a parte de custo fixo, custos variáveis. Que orgulho da minha cliente, gente. A gente tem custos variáveis. E uma aba, assim, que tem na precificação, que é muito importante, assim, hoje, assim, e é uma coisa que eu comentei antes, que é da embalagem. Ele mostra exatamente o custo da embalagem, que hoje é o nosso maior desafio. Perfeito. Que é conseguir como a gente vai, assim, baixar o custo dessas embalagens, que no mercado também tá demais agora. Então, a gente tem... parece que tá tudo incrível, maravilhoso, porque a gente precifica. Não, a gente sempre tá sendo desafiado por precificar. Perfeito. Tem que E parar eu e achei, falar. e na verdade, desde aquele momento que vocês estabeleceram a conexão com a nossa empresa, com a Nobile, eu já identifiquei que vocês tinham certo know-how, né? Porque Claro. vocês estão abertos a aprender. Eu preciso fazer evoluir a minha empresa de certa forma. Então, como que eu vou fazer para isso acontecer? É diminuindo o custo de fornecedor X? É da manteiga? É do... Então, assim, essa vontade de vocês sempre procurar o melhor, né? E sempre buscar as soluções. Eu sempre, quando eu converso, assim, com outros amigos, a gente tem bastante amigo empreendedor, eu falo assim, cara, você pode crescer de diferentes maneiras, né? Só que você pode tentar escalar sua produção e você até quebrar fazendo isso, ou você pode simplesmente olhar para o que você tem e tentar melhorar. Nossa. Tipo, o custo é muito... Por isso que olhar o custo é muito importante. Perfeito. Porque imagina 7 mil, a gente não tivesse olhado essa manteiga, essas frutas vermelhas. E as frutas vermelhas é muito engraçado, porque... Nossa, Foi muito triste. Eu fui buscar as frutas vermelhas com a camiseta da empresa. Daí a mulher falou, nossa, você tem empresa. E a gente já comprava há tempo. Legal. Daí ela falou assim, não, porque tem desconto. Olha. Daí, tipo assim... Você falou, o quê? Não, Não. tá tudo sob controle. Eu falei assim, oba! Mas Legal. quando eu descobri o tamanho do desconto... Não, gente, daí a gente calculou o prejuízo. Aí quis chorar, quis chorar. Era de chorar. Era muita Era coisa. muito, tipo, quase... Era bem mais que a manteiga. Porque daí você Não. ia pegar muito, né? Quantidades e tudo, Imagina, né? tipo assim, a gente tem 2 produtos dentro da precificação que te pegam por uma falta sua de organização. Porque daí é um tempo Não, que você eu tem acho que eu não lembro direito, mas eram uns 20%, pelo menos, assim, de Caramba. desconto. Era E é por isso que é muita bacana coisa. também, a gente até pode linkar com o setor comercial. Às vezes a gente tem que falar o que a gente faz, né? Pra todo mundo, né? Tanto desde pra vender Sim. mais ou pra conseguir um benefício, como você mesmo falou, Não, né? agora a gente E já aí tá entra- mais esperto. com Oi, isso. eu tenho uma empresa, né? Que eu faço Aham. doces. Você tem algum desconto? Entra a questão da formalização também, né? Então, aquilo que a gente sempre fala desde o início, né? Sempre que você vai nos seus fornecedores, pede a nota no CNPJ. Às vezes nem tem desconto, mas nesse caso tinha, né? Então, verdade. até voltando à pergunta que você fez no começo, né? Da questão por que, né? Nós somos clientes da Nobile. Eu lembro muito de quando vocês... A gente fez aquela reunião, assim... Claro, a energia de vocês... Eu já tinha tido contato com os contadores. Ué, normal você tá procurando o melhor pra sua que a empresa. gente cresceu muito rápido e a gente precisava regularizar. Só que assim, é um monstro, né? Você pensa assim, meu Deus, o que eu tenho que E fazer? agora? As pessoas assustam a gente. Eles ficam assim, nossa, agora que você vai pagar imposto? Não, Meu exatamente. Deus, É algo negativo, você vai né, registrar- gente? Você quer ver quando registrar funcionário? Meu, as pessoas assustam muito, daí a gente ficou A gente com ficou medo, paralisado. né? O medo de da regularização meio que paralisou a gente. Isso, E paralisou a gente no crescimento, pra falar bem a real. E eu Demais, lembro- porque a gente ficou muito ali naquela coisa, tipo, vamos fazer. Daí e conversava com o contador, ele não gostava muito, daí já desistia. Aí porque parece
parecia que tava falando inglês com você. Daí você já não tá querendo muito, né? Você já tá com aquela dificuldade. Daí você vem falar Cria com uma uma pessoa, barreira. a pessoa já te assusta ainda A mais. gente, Você a fica gente assim, já era consumido ali pela produção. Eu lembro até hoje que a última vez, antes de ter o contato com vocês, né, de ir no contador, falei assim, agora a gente vai. Agora vai dar certo. Uhum. Eu não consigo me lembrar de uma palavra... Tipo, eu tinha uma dúvida, assim, de contabilidade muito... Eu julgo hoje uma dúvida muito simples. Mas Sim. na época, pra mim, era um Não, é o monstro. início, né? Eu queria só falar assim, eu perguntei assim pra ele, moço, nós somos em 3, a gente tem 3 meses. Será que compensa a gente fazer um CNPJ? Unir as sócias, tudo certinho. Como que a gente teria que fazer? A gente não sabia de contrato social. Nada. A gente não tinha nada. Era na Perfeito. amizade, tudo. Ele simplesmente ficou falando de faturamento de cada mês. Eu só me lembro disso. E não trouxe... Então, Ele eu não te sei agregou em nada, explicar. né? Eu não sei, eu não consigo nem falar assim mal o suficiente dessa experiência, porque eu realmente não tive Não contato. conseguiu evoluir, né? E quando eu queria um escritório, eu pensei assim, quando eu tivesse um escritório de contabilidade, eu não queria alguém que fizesse tipo assim, um documento. Eu sempre me senti literalmente numa assessoria, assim, com vocês. Porque às vezes eu vou lá assim, eu falo, gente, não sei o que. Legal. Eu tenho uma relação assim, às vezes eu falo assim, às vezes eu acho que eles são meus amigos de infância. Não, mas inclusive esse sentimento... Aquele dia que eu xinguei. Mas é muito legal. Até esse dia dessa reunião que vocês tiveram lá a primeira vez na Nobre, que a gente ficou conversando um tempão lá, a hora que vocês saíram pra gente, né, a gente ficou muito feliz, assim, até a energia que vocês deixaram na nossa empresa, a gente é grato, porque a gente acha muito lindo você, como você comentou agora há pouco, Mayara, com todas as dificuldades que tem hoje, você ainda continuar buscando soluções e o crescimento da sua empresa, o seu crescimento próprio pessoal. Então, eu e o Felipe, a gente valoriza muito o que é importante pra vocês e se torna a nossa prioridade, tá? Inclusive, vocês estão só começando, né, em questão aí de uma expansão futura, que já você pode falar um pouquinho sobre isso. E nós queremos estar com vocês, com certeza, em cada etapa aí do crescimento de vocês. Eu tenho uma coisa importante, assim, pra falar da questão contábil da empresa, porque eu e a Carol, igual a Carol falou, era um medo, sim, sempre foi um medo, porque colocavam um medo na Uma gente. crença, né? Isso, Nossa. horrível. E eu só tenho que falar que regularizar a minha empresa só fez crescer. Perfeito. Nossa, com certeza. A gente ficou. absurdo. com E traz medo uma absurdo. paz também, né? Traz demais. Você fica assim. Antes a gente ficava um pouco Tem que tensa, regularizar né? Porque a aquilo. gente já Depois tava no resolve, meio, daí fica não aquilo tava lá. regular, e a gente ficava assim, meu Deus. A gente tem que regularizar. E assim, foi muito natural e tudo. Foi E a gente simples. nem sente hoje. Que legal. Chega Fico lá, feliz com esse feedback. Do imposto, a gente tá tudo certo. Não tem porque dor provavelmente de está cabeça. dentro da sua precificação também. Exato, Então, não tem por que se preocupar, né? A gente Conversamos não sentiu. sobre isso, inclusive, né? Sim, E sim. com certeza um crescimento sólido futuro, ele depende desses estudos, tá, gente? Sempre, né? A gente nunca pode... porque até diz Flávio Augusto, você segue ele também, de geração de valor, estabilidade não existe. Hoje tá perfeito, estamos com vendas, estamos com precificação ok, mas nunca pare dessa vontade de procurar novas soluções, novos preços e novos custos, tá? Porque é isso que vai fazer um crescimento sólido. É muito importante mesmo isso. Um outro desafio que vários empreendedores passam, gestão de pessoas. Como é que é isso pra vocês? Porque assim, como que é eu fazer um bolo sozinho? Como que é eu fazer um bolo agora dividindo a tarefa, fazer esse bolo ao meio? Um faz um parte A, outra B, outra C, pra entregar o produto que vocês sempre tiveram. Como que é a gestão de pessoas dentro de uma doceria? Nossa, isso foi um baque pra gente. Quando a gente teve as primeiras funcionárias. Foi difícil. Porque a gente sempre fez tudo sozinho, né? Então, a gente, desde do brigadeiro, do bolo, até lavar a louça e limpar o chão. Era tudo a gente. Tudo, né? Tudo a Você gente. tem controle de tudo. Daí quando a gente teve uma pessoa, a gente não sabia nem mandar nela direito. Pra qual direção que ela vai? né? Exato. Como que eu falo, às né? vezes eu Tipo- via assim que ela ficava perdida. Daí eu falava assim, mas ela tá perdida porque a gente não Isso, tá guiando ela Maravilhoso. direito. E daí, mas Funcionário foi- perdido é Reflexo. reflexo. Daí, Claro. às vezes a gente ficava nervoso, só que a culpa muitas vezes era nossa, porque a gente não tinha tinha um noção do que a padrão, gente assim, estava também. fazendo direito, né? Só que eu acho que foi muito natural também. Hoje eu vejo assim que não foi nada tão mirabolante. A gente foi aprendendo, né? A gente aprende até hoje, na verdade. A gente foi crescendo a equipe, a gente tá aprendendo Diariamente. a lidar, né? Lidar com cada pessoa ali, porque não é só um funcionário, é uma pessoa, né? Que tem uma vida, que tem Exato. seus desejos, seus sonhos Uhum. também, né? E também na nossa empresa, para adequar elas à nossa produção, né? Antes a gente não tinha noção de que cada pessoa tinha que ter uma função. A gente migrava em todas as funções, daí a gente mandava a pessoa também Um migrando. dia tava em um, outro Exato. dia tava em Cada dia ela outro. tava fazendo uma coisa. E uma coisa, assim, muito pessoal, assim, até minha.
Tá. Foi até feedback das meninas na época. Que legal. É que eu era uma pessoa que não confiava tanto. Eu fui descansar a minha cabeça faz muito pouco tempo, né, Carol? Muito pouco tempo. Nossa, De confiar é a no mais outro que ele vai fazer um bom produto? Delegar. A minha cabeça não descansava. Tipo, eu sabia que elas estavam batendo a massa. Elas estavam colocando Tá. forno. Mas a minha cabeça tava lá. O tempo, será que elas estão vendo? Então, Eu assim... sei, é o processo de É um migração processo. mesmo. Não, e é duro. E acontece muito erro, É. né? Então, isso vai até traumatizando. Você fica assim, É, só e que você tem que aprender Tem que a aprender. demandar. Vai a criando desligar um ferramentas pouco. de controle, né? Sim, No nosso caso, sim. por exemplo, a gente tem ferramentas de De gestão. auditoria. Enfim, Sim, antes a gente tinha muita coisa que tava na nossa cabeça. Daí a gente falou assim, opa, a gente tem que ter tudo anotado. Que legal. Então, a gente tem Nossa, receita. né? receita de tudo. Não, antes a gente ficava assim, como é que faz tal coisa? Daí a gente gritava. Quatro tanto de ovos. tanto, não sei o que, não sei o que. Daí... Mas elas não guardam, nem Não. eu também sou Se- péssima. E outra, se você tem sempre uma pessoa pra falar, pode esquecer. ninguém Exato. guarda. Meu, a gente teve muito isso também. Teve uma época que elas Falava. perguntavam tudo. Tipo, tudo. Tudo. Mas por quê? Porque a gente respondia tudo. Sim. A gente não Você deixava elas não tinha uma ficha, pensarem. não tinha uma ficha técnica. A gente tava desorganizada. Ela a gente- existia lá no Excel. Isso, no não Excel. estava- Tava ela- guardadinho no computador, na pasta. Isso, tinha pra gente. Segredo tinha industrial. Pra Exato. Segredo. Daí a gente- e na correria da produção, a gente não enxergava isso. A gente, na correria, saía, falava, tipo, solucionava o problema Você ali não percebia na o hora. movimento, né? E depois a gente ficava assim, meu, tá acontecendo alguma coisa. Daí, até a gente adaptar tudo isso, hoje a gente tem tudo marcado. A gente ensinou também elas a anotarem. Que legal. Porque às vezes elas precisam também adaptar alguma coisa, arrumar alguma coisa, falar, olha, isso daqui não tá legal. Daí a gente fala assim, olha, anota. Daí elas vão lá, anota, depois que a gente arruma. É muito maluco, porque, imagina, só tem que bater massa. Ela só tem que bater. Não. Porque tem semana que entra só bolo de chocolate. Imagina se ela bate só a massa branca. Meu Deus. Como Então vai fazer, tem né? que saber ter esse olhar na produção. Isso que a gente teve que ensinar. Não é Tipo tão assim, mecânico. o- Você tem que sim. realmente avaliar. A gente não tem uma produção de congelamento, que a Aham. gente tira um recheio congelado e Não. vai ali. Aham. Elas tiveram Cada que aprender semana, a os olhar a pedidos nossa podem ser parede de totalmente pedidos. diferentes. Que legal. E se junto adaptar com a gente. isso, né? Exato, elas tiveram. Porque a gente tem... É engraçado, a gente tem certinho. Segunda, terça, com todos os pedidos, assim, da semana, né? É até bonito de ver. Daí, a gente vira e mexe, elas estão lá, assim, ó, olhando. Mas é legal que a pessoa demonstre interesse, né? Também Sim. na sua linha de produção, né? E essa produção é gestar pessoas também numa produção que é muito artesanal. Nossa. E isso é difícil, Senhora. porque, imagina, o nosso maracujá, a gente produz a pasta no ateliê. A gente produz o recheio de limão feito lá. É tudo muito contado. Daqui É um tempo, humano. a gente vai pegar o cacau, plantar. Gente, promissor. Gostei. Sonhar, gostei. Mas pra Não é gente sua mãe atingir que isso tem é uma grande. chácara? Aí, ó. Vamos plantar o cacau. Vamos só plantar cacau. E hoje em dia tá muito alto isso, né? De você processar desde o lado de trás, Aham. trazer a cadeia inteira, né? Sim, é muito interessante, mas tipo assim, até, a gente já teve várias discussões de tirar produtos do catálogo, né? Por conta desse mise en place. Porque Isso. é um mise en place que vai absurdamente. Tem dia assim que a gente fala, meu Deus, quando mistura assim uns bolos muito ecléticos, assim, muitos na semana. Nossa, a gente sofre. Mas é engraçado como a gente tenta equilibrar muito isso. Porque a gente tenta ter uma quantidade de... Um cardápio legal, com uma variação de sabores legais. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode fugir e fazer uma coisa muito diferente. Senão atrapalha muito a nossa produção. Sim. Então, a gente migra entre a qualidade e manter os nossos padrões. Ofertar produtos diferentes, né? Que vão agradar os clientes. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode virar escravo do produto. Tem Perfeito. produto que a gente fica escravo. A gente fica assim... Toda vez que vai fazer ele, às vezes a gente tem um produto, a gente fica... Toda vez que vai fazer ele, é uma dor de cabeça. Daí a gente fica assim, meu, esse produto não é pra gente. Às vezes ele nem Legal. vende tanto. Perfeito. E isso é o que é o pior, quando não vende. Porque quando vende, você faz em alta escala, vai Consegue com uma beleza. ali, né? Aham. Agora tem um produto que ele é chato de fazer e ele vende pouco. Daí ele fica um tempo no cardápio e a gente fala, não, isso daqui não dá, Só não que encaixa. a gente também tem um olhar muito frio pra essa parte de produtos, assim. Cabe até um podcast. Uma outra conversa só sobre os Só produtos. de marketing, questão de produto e tudo mais. Porque antigamente a gente queria ter... A gente tinha o sabor de uma coisa, por exemplo, no bolo e não tinha em outro lugar. Ah, que você poderia E aí, reaproveitar o processo? Esse produto Isso. que eu compro, ele é muito caro. Então, ele só é nesse produto. Se eu tiver ele em outros, ele vai sair mais. Consequentemente, eu vou rodar Nossa, o esse- estoque. o estoque. Sim. Ele não vai ficar ali. Nossa. Às vezes ele tem validade, tipo oleaginosa. A gente sofria muito com oleaginosa porque ela tem um tempo de validade curto. Ela rancifica. Então, o gosto dela altera. Então,
ter ela no cardápio é um custo, então ela tem que estar Em vários Em produtos. em outros produtos Exato. também. Então, é uma coisa assim, sempre a gente tem que ter equacionado, assim, onde a gente pode colocar esse produto para que saia mais. Igual o Ninho Nutella. Hoje a gente usa Não, em tudo. em tudo, tem porque Ninho o pessoal Nutella. gosta muito. Claro. Nem é uma coisa que a gente em si gosta, nosso paladar gosta tanto, mas E, esse olhar é muito importante. e é engraçado porque até as meninas... Eu e a Mayra hoje, a gente praticamente decora. A gente vai pra produção quando precisa. As meninas fazem tudo, né? A gente realmente fica mais na decoração. E na sexta-feira agora a gente começou a dar um brinde, né? Pros clientes no iFood. Que legal. E as pessoas ficam questionando a gente, falam assim, mas por que vocês dão um brinde? Vocês saem no prejuízo, né, e tal. A pessoa se sente culpada, né? Tipo assim, nossa. Não, pergunta, tipo, onde a gente Pergunta chega? demais, Tipo, fica assim, nossos mas por que amigos vocês empreendedores. fazem Gente, isso? mas olha que lindo surpreender o cliente de forma positiva. Gente, é demais. Assim, o brinde, ele faz uma movimentação num dia que não vendia tanto, né? A gente E ele tinha esse causa uma problema. movimentação incrível. Às vezes a gente realmente não tem um grande lucro ali, porque ele pede um produto e vai o brinde, às vezes o produto não cobre o valor do brinde. Só que o importante pra gente é girar mesmo Que legal. isso. Com E certeza. chegando na sexta-feira, as meninas ficam assim, olha, tem bastante de tal coisa. Eu acho que dá pra fazer um brinde com alguma coisa disso. Ah, já começa Pra a fazer a gente- leitura agora. Exato, elas começam a fazer a leitura junto com a gente. Porque a gente realmente tem essa questão de ter um produto de qualidade. Então, o que às vezes a gente vai ver que tá sobrando muito ou vai ficar fora e a gente talvez vai perder, a gente já, antes de ficar ruim, a gente já tenta dar uma... E é legal porque esses produtos que a gente cria de brinde, eles não são tão, assim, aleatórios. A gente gosta sempre de... Ele tem que ser inédito, porque daí ele tem que gerar desejo. Isso. Tem- Não é um produto que a olha, gente tem, tem um né, estudo geralmente. por trás, ele não é? Ele não pode ter lá no nosso cardápio, não é? Brinde. É lógico. Isso, ele é um seria brinde. literalmente Ele, brinde. ele tem escassez, né? Isso, Tem. ele não exige, a gente não repete ele. Ou seja, pra você Quem pedir, pediu você tem. naquela semana, pediu. Já era. Ele Que maravilhoso, Não, é gente. muito engraçado. O último a gente fez uma banoffee, tipo, a gente não vende Enlouquecendo. banoffee faz mais de 2 anos, né? Eu A gente não amo, tem eu isso no amo. Eu vou ter que pedir esse E os brinde. clientes ficaram loucos. É, Isso é tem muito... que ter. A gente Vamos, fica Manoff. muito feliz também, porque as pessoas ficam esperando. No nosso Instagram, eles ficam assim, meu Deus, eu já coloquei o despertador. E fica... Gente, olha isso. A pessoa fala que colocou um despertador pra pedir um não, produto vocês seu. querem ver dia de É, mas o bombom. brinde é aleatório, Dia tem do que dar bombom sorte. amanhã é um dia de louco. É. A gente, Que é quarta. A gente tem esse... O bombom, assim, ele foi um marco no nosso faturamento, inclusive. Legal. Uhum. Ele é um produto que a gente já até pensou em tirar do cardápio. Mas eu acho que se dá. a gente tirar, a gente vai... Mas é um Falem clássico pra também, esse bombom, né? Gente, Fala igual- sério. E é engraçado porque a gente comeu um bombom, daí a gente ficou assim, nossa, é muito bom, né? A gente poderia fazer um dia. E a gente fez numa campanha, porque a gente sempre faz campanha Dia das Mães, campanha, eu não sei se era de aniversário. Datas aniversário. comemorativas, né? Daí a gente, nas campanhas, a gente sempre tenta trazer alguma coisa diferente. Nessa de aniversário, a gente falou assim, vamos fazer o bombom, então, que vai ser uma coisa diferente. Os clientes nunca comeram o nosso, né? E daí a gente fez, mas virou uma febre. Daí a gente começou a produzir semanalmente. Daí a gente até chegou a fazer 2 vezes na semana, né? Foi. Daí a gente começou a produzir e tal, e foi só crescendo. As pessoas Que ficaram legal. pedindo, elas ficam pedindo. Hoje, os clientes já estão bem alinhados, assim. A gente só faz uma vez na semana. Porque é uma coisa que foge muito da nossa produção. A gente tem que temperar o chocolate, ficar banhando. Requer um outro tipo de estratégia Isso, naquele requer dia. outra estratégia no dia. Então, a gente não pode fazer ele muitas vezes. A gente só faz na quarta. E os clientes ficam esperando a Que lindo, quarta-feira pra gente, comer. maravilhoso. E assim, agora até falando um pouco, você tá trabalhando 2 questões na minha visão, né? Você tá trabalhando a experiência do cliente, que você surpreende ele, a experiência do cliente é extremamente importante hoje, e também é uma estratégia até de comercial, porque assim, o resultado acho que é muito maior e mapeável se você dá um brinde pro cliente com essa surpresa que ele espera, do que você pagar um anúncio num anúncio de que eu falo, Instagram, Sim, eu do que falo- você pagar um anúncio do Google Ads. Então, eu acho que É uma propaganda. Puta de uma Sim, sacada. É uma sem dúvida. propaganda. E muito eficaz. E é muito legal, porque a gente está fazendo uma propaganda com os nossos clientes. São pessoas que são nossos clientes, eles estão comprando. Já sabem da sua qualidade, então, né? eu acho que eles se sentem, né, queridos, assim. certeza. E por- aquilo, né? Tem vários empresários aí que hoje têm resultados expressivos que eles falam que o básico funciona, né? Por exemplo, sair de porta a porta, que eu acho maravilhoso isso que vocês fizeram. Sair em porta a porta, gente, é a essência das vendas. Então, veja bem o movimento que vocês fizeram. E também hoje, essa questão de você conquistar o cliente, que ele vai indicar para 10 pessoas, 20 pessoas, que tá no raio dele. Então, isso com certeza traz resultados fantásticos, não tenho dúvida. Essas estratégias, a gente já foi chamada de marqueteiras, né? Da confeitaria, assim, tipo, aqui em Londrina, as meninas são muito marqueteiras. Porque, às vezes, parece que a gente... eu acho que as pessoas acham que a gente tá lá na ateliê assim, nossa, o que a gente vai fazer? Meu, às vezes a gente Com não tem tempo, né? de pensar. A gente nem pensa. É tipo, a gente fez um bolo errado uma vez.
E eu escrevi em cima do bolo, assim, bolinho errado. E aí a gente postou. Não, a gente, dentro da produção, as meninas ficaram assim, ué, o que tem de errado? Isso, daí elas enlouqueceram. Elas enlouqueceram. E a Mayra ficou assim, meu, é muito óbvio que tem de o- errado. Isso! E elas ficaram assim, meu, o que é? O que é? Não sei Tá o quê. vendo? Já tirou nelas mesmo, ali dentro Isso, da própria. daí a gente falou assim, não, vamos postar no vamos postar Instagram. Que legal. Quem Se dentro da tua própria empresa já gerou isso? Daí a gente falou assim, aí colocou lá, quem acertar o erro, a gente tem as edições, né? Faz tempo que a gente não faz faz. tempo. A gente não tá errando. Daí gente. a pessoa ganhava o bolinho e mais um brinde. E um porque brinde. A gente Que era- gosta de... É específico, a pessoa, ela Muito é legal. surpresa. E aí, isso viralizou. Tipo, meu, a gente recebia a caixinha de perguntas em... Era coisa de 100 mensagens. tipo, um Nossa. minuto, assim, lotado, Era muita lotado. coisa. O E pessoal- outra- Quem não gosta de ganhar um bolo? Meu, a pessoa ficava mandando frenética. Gente. A pessoa ficava, tal coisa, recheio, bolo tá torto. Uma hora ele a cor ia do bolo. acertar, Nosso né? engajamento, a nossa Gente, altura. maravilhoso. Eu ia falar de engajamento agora. Tem agência de marketing que não conseguiria esse engajamento que vocês fazem naturalmente. É engraçado. Tem Não, agências que não ia conseguir alcançar isso. Não, e é engraçado porque, por exemplo, dia de bombom, tem o iFood, a gente vende tudo pelo iFood, né? O delivery. Então, a hora que a gente coloca o horário, é tipo 1h da tarde, as pessoas colocam realmente um despertador. Tanto que tem gente que fica chorando, ai, não consegui comprar o de tal coisa. É que, a gente tenta fazer mais, só que às vezes extrapola o nosso limite. Só produção de ali produção, mesmo, né? exato. E daí, enfim, daí sai aquele monte de venda no iFood. A gente já chegou até a bugar o iFood. Tipo, tem um estoque lá. Vendeu menos, tipo, menos 10. Não, É, porque no iFood você coloca um estoque. o disponibilidade de produto. Só que se a pessoa pede todo mundo de uma vez e Buga. o mesmo produto, ele buga. Daí Sim. ele vendeu mais do que a gente Do tinha. que tinha história. E isso é muito engraçado, porque o iFood fica ligando. Nossa, daí. o iFood Pra liga. vocês? Aham, Eu porque daí ele fico fica louca. assim, porque tal dia você teve uma movimentação de tal. E nesse dia você tá muito baixa, não sei o que a gente pode Eles fazer. ficam comparando Ah, a eles quarta. querem que você faça mais ações, que eles não estão acham- ganhando também, exato. obviamente. Só que a nossa ação é no Instagram, a gente já sabe. Achei chique o iFood ligar pra vocês. Não, Achei chique. Eles não entendem que a propaganda é a gente. É, legal. Eu posta. já decorei todas as vezes que eu ligo. Eles ligam, eu já sei exatamente o que Vai, falar. vai. muito Maravilhoso. engraçado. E hoje vocês estão em alguma agência de marketing? Não. Nossa, gente, Acho que nem parabéns, viu? precisa. Não, a gente começou a patrocinar post faz o quê? Uns 2 meses? Uns 2 meses. Maravilhoso, A gente gente. cresceu Continue. muito no orgânico. E a gente estava até conversando sobre isso hoje, antes de vir para cá. A gente não mede esforços. Igual essa questão do brinde. A gente sabe que é uma propaganda. Perfeito. Que a gente não tá pagando. A gente tá pagando com o nosso produto, né? Perfeito. A gente também investe muito em influenciador, mas a gente pagou acho que umas 2, 3 vezes É, até só. hoje. Uhum. O resto, eles procuram Puramente a gente. orgânico, né? É. Virou uma febre E também, por quem né? vocês, Exato. e por quem vocês são? Aham, exatamente. Sim. As daí- brincadeiras que vocês eles fazem. pedem O jeito pra leve gente. de ver a vida. Acho que é isso. Sim, é demais. Daí, muitos influenciadores vêm pedir pra gente pra ser fornecedor e tudo. E a gente realmente tem muito carinho, assim, deles escolherem. Não só. Os influenciadores são uma parcela dos nossos clientes, né? Assim, Perfeito. a gente é o reflexo deles. E a gente fica muito feliz de poder ofertar. E a gente não mede esforços, assim, porque a gente sabe Eu imagino. que a as gente tem um parcerias retorno. As parcerias são um grande chave, assim, Sim. Das vendas. das vendas, assim, do nosso crescimento, literalmente. E a gente não fica assim, nossa, a gente vai ter tanto de gasto de fornecer esse Não. produto. Não, a gente nem pensa. A gente Que nunca legal. pensou nisso. A gente sabe que a gente Por isso tem esse um crescimento, retorno. gente. E muitas vezes a gente sabe que não é imediato. Que não Pensamento é ali. em longo prazo. Exato, é a longo prazo mesmo. É até engraçado porque tem muito bolo que a gente não consegue tirar foto no cenário. Daí não vai pro feed. E a gente posta só nos stories. Meu, às vezes assim, um bolo muito antigo que a gente postou. A pessoa dela vai pedir o bolo de aniversário dela. Ela manda aquele print. A gente fica assim, quando é que foi De isso? quando é isso? Então, 3 realmente, anos a gente atrás. sabe que as nossas vendas são a longo prazo. Não é só imediato. Inclusive, eu tenho um print, se eu não me engano, vocês podem me corrigir. Tem um print da Maiara, que você falou que seu sabor preferido era ninho com maracujá, que eu vou pedir esse bolo ainda. Que é o do É bolo verdade. gelado. Tá print aqui. Nossa, é verdade. Você falou, é meu bolo predileto, fiquei com gelado. vontade. O meu é de frutas vermelhas. Então, vou pedir E também. outra coisa, assim, importante, que eu e a Carol, a gente passou a também ser influenciadora da nossa marca. Perfeito. Então, assim, o ano passado a gente falou Vocês assim... vivem ela, né? Vivem a marca. A gente falou assim, cara, vamos postar no nosso Instagram pessoal, a gente vai produzir a nossa festa de aniversário. A gente fez uma mesa no nosso aniversário de maluco. Uhum. A Sabe, geralmente você coloca o quê na decoração? Um vaso. Bolo, Não, é. era bolo. Eu tinha 7 bolos. Tinha na bolo. Flores, né? Igual... Não, tinha bolo. Na minha mesa tinham 7 bolos grandes. Nossa. E o pessoal ficava assim, era uma atração. Então, tipo assim, a gente já tava assim, Era necessitando quase uma disso. feira. Não, a gente sentiu... É que foi tão corrido, a gente deveria ter contratado alguém pra fazer os stories da festa. Porque vocês estavam em todos os bastidores, né?
Todos os bastidores. Não, a gente enlouqueceu. E é engraçado, porque no dia do meu aniversário, a Mayara que ficou na produção. Nossa senhora. E era um sábado, né? Meu, foi enlouquecedor. E daí no dia do dela, eu fiquei na produção. Daí a gente... Loucura total. Legal como sócios também, Trocou a essa loucura. parceria de vocês. Eu acho maravilhoso. Não, essa admiração, uma tá do lado da outra, de Sim. apoiar uma outra. Vocês são sócios, vocês devem Sim. sentir que todo mundo... É uma pergunta que a gente recebe, né? Mas como que é a sociedade? Como é ter sócio? Uhum. Ah, vocês brigam? Vocês já brigaram? Como funciona? E eu falo que é maravilhoso, porque você Eu tem uma... compartilho disso também. Você tem uma pessoa pra... parece que sozinho você consegue, mas com uma pessoa, tem um dia que você não tá legal, ela tá bem. Quando ela não tá bem, eu tô. Isso. Vamos sorrir, vamos Exato. abraçar, vamos chorar Isso. junto. Isso, a gente, assim, às vezes tava, assim, desanimada, mas a gente se anima junto, legal. vai junto. Uhum. Às vezes a gente até pensa que não é possível ir sozinho. Tipo... Não, eu sinto muito isso. Assim, eu sinto, assim, que a gente consegue ter um descanso na cabeça. Porque, às vezes, você realmente não consegue estar ligado ali. Mas aí você Só que sabe daí que a tem um outra apoio, pessoa né? tá... A pessoa tá ali, segurando Isso. as pontas pra você. E você sabe que você também vai poder retribuir, né? Quando E às vezes ela precisar. tem algo que não tá muito claro pra um ou pra outro, que a outra consegue ver de uma forma mais clara, né? A gente Sim. fala muito isso, a gente fala assim, meu, eu não tô Trocando agora... ideia. Eu não tipo tô- assim, eu eu não não tô tô bem. compreendendo agora, Uhum. mas... Tipo, vai na sua ideia. Vai na sua ideia. A tem gente muito compartilha isso. disso também. Aham. Uns E a gente- insights, né? Sim, e a gente dá muita liberdade, tipo, pra pessoa realmente tomar uma decisão. Porque legal. às vezes a gente, igual a Mayara falou, às vezes eu não tô enxergando tal coisa, mas ela tá. Então eu Ela- falei, não, e, então e visando vai. a longo prazo, que vocês deixaram muito bem claro que vocês sempre visam a longo prazo. Sim, sim. As pessoas perguntam, mas como funciona a dinâmica? Daí eu falei assim, olha, cada sociedade tem uma dinâmica. A minha da Carol, eu falo assim, por que a gente dá tão certo, né, na nossa sociedade? Porque a gente tem um pensamento muito parecido. Que legal. A gente, assim, dentro de empresa, a gente tem um pensamento muito linear, assim... a gente caminha, assim, lado a lado. É muito difícil quando uma vai pra um lado. É muito, assim... Aquele até clichê, né? Que vocês estão no mesmo barco, remando pro mesmo lado. Sim. É estranho, porque as ideias, assim... A gente, às vezes... Se você colocasse 2 copos aqui, a gente ia escolher o mesmo. Eu acho que faz muito sentido, assim. Legal. Muitas Se vezes, identificar, né? muitas vezes a gente fala, a sociedade é igual um casamento, né? Se você for... Eu tenho isso pra mim também. Se você for casar com uma pessoa muito diferente de você, vai ser mais complicado. Sim. Porque tem que ter muitas coisas em comum também para que vocês possam ter um objetivo em comum. Caminhar junto, e né? E caminhar junto, né? O Com desafio certeza. fica um pouco maior quando a sociedade tem pensamentos muito E aquilo diferentes. também, né, gente? Por melhor que por melhor que a gente seja, a gente nunca vai ser melhor que um time, né? Então, já vem dessa essência de você duas mentes para que isso possa fluir de uma forma melhor, né? E conforme a empresa cresce, a gente define ainda melhor esses papéis Perfeito. dentro da empresa. Isso. Sim. Exatamente. Porque o sócio, ele regaça a manga e tamo aí pra tudo, né? Exatamente. Diferente quando você realmente a gente precisa de colaborador para crescer, mas o sócio ele veste a camisa em todos os momentos. É igual você Sim. falou, vocês são as influenciadoras da sua empresa, né? E tem que ser mesmo, né? Que bom que vocês pegaram sentiram isso, Uhum. né? Igual você falou, viver no seu Instagram, tanto pessoal quanto profissional, viver a sua marca, né? Porque é a nossa Sim. vida. A gente tomou isso como realmente como uma missão, assim, nossa, de Missão, carregar. que Porque eu lindo. acho que as pessoas às vezes querem falar, eu tenho a minha empresa, mas não leva ela pros lugares, não Olha que comunica, legal. não troca ideia. Missão. Agora, aonde Quem eu não vou... aparece... Exatamente. Missão, vendo? achei lindo que você falou missão, sobre missão. A gente vai nos lugares, a gente quer sempre... Igual a gente sentiu, tipo, não trazer umas... Sim, uma a gente sacola- fica chateado quando a gente não esquece. A gente fica, Tipo assim, meu, como assim? Como assim? A gente- Legal. É que, meu, o custo de trazer é mínimo, perto do prazer que a gente tem. Que você pode assim. oferecer às pessoas. Exato. Igual falou, é uma missão, né? Aham. E assim, só pegando o gancho, eu não acho vocês nem um pouco marqueteiras, eu só acho que são duas pessoas que têm um ótimo produto, tentando melhorar ele todos os dias e conquistar o cliente todos os dias também. Eu acho que isso é maravilhoso, gente. Isso virei fãzaço. Já conhecia a história, só que eu não conhecia com tanto detalhe como a gente tá discutindo hoje, Ai, tá? legal. E eu gostaria também que vocês deixassem aqui um insight para quem tá assistindo nosso vídeo. Quem tá pensando em começar um negócio, quem tá pensando, tá com dúvida se realmente vai, porque não tem todas as peças ainda, ou as pessoas, ou os recursos que precisam. Porque vocês, para mim, foram prova. Desde o início, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão empresarial, vocês sempre se reinventaram. Isso que eu percebi aqui hoje, para que isso desse certo. O que vocês hoje têm de insight para essas pessoas que estão ou tentando, ou mudar de carreira, ou iniciar no empreendedorismo? O que vocês deixariam para ela de mensagem? Não. Eu acho que são processos, né? A gente tem que... Quando a gente inicia alguma coisa, a gente tem que respeitar os processos que isso traz. Pra gente foi muito natural. A gente começou ali para uma renda extra. A gente montou a empresa, mas a gente não tinha essa noção que a gente ia seguir na Queria ir pra na Floripa profissão. somente.
A gente montou uma empresa mais para deixar mais bonitinho, né? E isso foi tornando a profissão, foi se tornando a nossa profissão, né? E a gente saiu do brigadeiro, daí a gente foi pro bolo, porque os clientes pediram. E a gente foi entendendo o nosso cliente também. A gente escuta muito o cliente, né? Maravilhoso. Super uma das importante. coisas. Até feedback, a gente fica muito feliz. Eu fico até emocionada, porque muitos clientes, às vezes, vai alguma coisinha assim, ele fala: olha, aconteceu tal coisa, com carinho, sabe? Não xingando. Não, então isso é muito importante. Eu acho que se respeitar também, né? Porque a gente é humano, a gente não é uma empresa, né? Perfeito. Eu acho que respeitar esses processos, assim, não desesperar é importantíssimo. Crucial, né? Às vezes acontece, mas tá tudo bem. Tem que entender que são fases. Às vezes tá tudo bem, às vezes tá tudo meio caótico. Mas pensando no longo prazo, conforme eu gostei que vocês falaram. E qual que é o futuro da Carol, da Mayara, da Eu Mereço Doce? Qual que é os planos futuros? Olha, a gente tem um sonho, né? Sim, que é um sonho nosso, um sonho dos nossos clientes. Igual a Carol falou, a gente ouve muito, né, nossos clientes. E tudo que a gente posta lá no nosso Instagram, a gente recebe. Quando vai sair a cafeteria? Eu também tô curioso pra isso aí, gente. Já conversamos desde a nossa primeira reunião. É verdade. Tamo aí. A gente tá, assim, a gente tem essa ideia, assim, muito forte, assim, dentro da gente, de ter a cafeteria. Então, assim, se a gente fosse pontuar o futuro do Eu Mereço Doce, a gente colocaria, assim, como se fosse Uma possibilidade. a nossa Com possibilidade certeza. da cafeteria pra gente. Estruturar ela também de uma forma sustentável. Porque a gente também tá numa fase, igual você falou, vida pessoal, vida pessoa Isso. física. Sim, a gente Pessoa pensa jurídica. muito Não existe. nisso. E a gente tá tentando, assim, como que a gente pode equilibrar esse sonho de ter uma cafeteria com uma vida pessoal, de ter filho, Olha que entendeu? bacana. Então, Os outros assim, pilares da vida. os outros pilares da vida, porque é uma coisa, não adianta, você não pode... O que a gente viu, assim, de outros clientes que conseguiram sair de um negócio A para um negócio B, é que o negócio A ele tem que estar muito bem estruturado e realmente ter virado um negócio, né? Ele gira totalmente sozinho. Com processos estabelecidos. Isso, sem depender diretamente de vocês. Obviamente, vocês vão estar por Sim. trás em toda a gestão, né? Mas caso Pra que- tenha ausência, né, Felipe? Isso, mas para que vocês tenham tempo para focar no negócio B, né? Então, essa acho que é uma das grandes sacadas para que vocês consigam sair desse plano que está no papel para executar ele, entendeu? A gente tem muito medo. Faz Não, parte isso é e faz natural, parte. E tenho certeza, É e tenho certeza que já tiveram também no passado. Sim. O medo que a gente teve de ter um ateliê na pandemia já foi muito grande, assim. E arriscar ter um negócio, porque a gente estuda, né? Como que é abrir um negócio físico. Perfeito. A gente fala que a gente tem um negócio físico, mas a gente tem um negócio digital. Tipo, a gente... É delivery, né? Isso. A parte de vendas, ele é totalmente digital, vamos Ele é dizer assim. digital. Né? É que, na verdade, acho que vocês vão, dependendo o desenho do novo formato dessa nova empresa, seria salão mais delivery. Vocês iriam continuar com a sua essência dos Sim, deliveries, né? Dos bolos, Sim. doces, brindes, experiência. Mas também agora salão, né? A pessoa pode visitar vocês no momento que ela desejar. Que bacana isso também, né? Não, a gente quer oferecer um espaço melhor para os nossos clientes. A gente sente falta disso, né? Assim, Porque vocês querem, né? a gente quer demais. A gente quer ter um espaço com a nossa cara, que a gente não transmita só nos bolos ali, né? O que é a empresa, mas também no nosso ambiente. É porque a gente sempre pensou... a gente nunca quis ter só uma empresa de doce. Eu acho que vocês também não querem ser só uma empresa De contabilidade. de contabilidade. Com certeza. Então, assim, a gente quer ser inspiração de marca. Porque eu acho, assim... a gente se inspira Que legal. Isso. em marcas, né, grandes. A gente fala, nossa, a gente falou, né, de grandes nomes aqui. Cris Junqueira, Flávio Augusto. E, Até mentores, fica de dica pra quem tá escutando a gente, que são ótimas pessoas pra gente poder se inspirar, né? sim, e eu fico pensando assim, cara, a gente tem que pensar sempre na nossa empresa, assim, cara, de inspirar. Inspirar pessoas. Então, Perfeito. quando a gente tá fazendo... Agora a gente tá passando por um processo de rebrand. Então, por que a gente tá fazendo isso? Porque a gente quer uma marca diferente, que Olha que comunique eu e a Carol. A marca que tá crescendo, que cresceu, que tá até o momento agora, não tá representando a gente como a gente gostaria. Maravilhoso. Então, a gente precisa... Uma reestruturação. Isso. Isso, e De já faz marca. um tempo, né, que a gente tá nesse processo. Doido. E já era pra gente ter enlouquecido. Mas a gente sabe que vai ficar do jeito que a gente quer. A gente também deixa, né, esse tempo rolar. A gente vai, Mas vai vivendo. só de você Momento. já estar procurando uma nova marca já diz um pouco de Sim. vocês estão se preparando para um futuro. Vocês já estão fazendo um movimento, de certa forma, né? Assim, esse movimento de estruturação da marca como referência, de produto, de pessoas, né?
a gente ficou muito representativa na marca, né? Imagina, você... Já comentou aqui que inspirou outros confeiteiros. Sim, as pessoas esperam muito da gente. Então, Sim. Referência. Você sendo referência, a gente recebe o tempo inteiro. É uma responsabilidade também, né? Sim, dá um pezinho. E a gente tem muita vontade de ter cursos também. Que legal. Logo, inclusive, um projeto de agora, assim, né? Do futuro. Olha, gente, mais um projeto saindo da gaveta. Um futuro agora, tão sim. presente. Futuro próximo. Legal. Inclusive, que vai render discussões de contabilidade. Com certeza, vamos estar juntos nesse momento. Vou estar o primeiro a tomar um cafezinho quando abrir esse lugar físico. E é exatamente isso. E ter pessoas iguais a vocês, assim, com a gente, também me trouxe É tranquilidade muito pra importante. gente. Sim, vamos estar junto com vocês, com Porque, certeza. assim, se a gente tivesse só um lugar, assim, que Tivesse de longe, né? tivesse de longe, mas como a gente tem esse contato com vocês, a gente já conversou muito com vocês sobre negócio, sobre estruturar lugar. Eu acho que a experiência que vocês têm com outros clientes, que vocês Bacana. passam pra gente, dá muita confiança. Então, eu lembro a confiança que vocês falaram assim, não, gente, vai dar certo. Perfeito. E a gente faz isso, faz... E eu fiquei assim, parece que na hora eu tive aquela injeção de ânimo, de né? ânimo, Em 30 assim. minutos a gente. Tipo, não, vai dar certo. Em 30 minutos a gente vê possibilidades. Acho que é o mais maravilhoso, Sim, né? porque o desenho complexo, assim, do que tem que ser feito, ele existe. Só que o caminho pode ser... Tipo assim, quando a gente olha de perto, assim, se a gente tem apoio, né, estrutura, a gente vai muito mais fácil passar por isso, sabe? Mesmo sendo muito difícil. Com certeza. Eu e a Carol, a gente tem isso muito... Assim, a gente tem as etapas, assim, desse café, assim, pensando, a gente quer... Já desenhado na cabeça. Desenhado no lugar, os empréstimos. A gente... Tudo. Empréstimo Tem tudo não. planejado. É só apenas um recurso ali de Um curto recurso, prazo. tudo Isso, certo. com certeza. Para alavancar o negócio. O empréstimo, dependendo da situação, é maravilhoso também para que você consiga executar seus projetos. E é louco porque a gente fica o tempo inteiro, né? Os nossos amigos ficam, mas quando vai sair o café? Quando vai sair o Olha lá, café? já tá cobrando já, né? Meu Deus. Mas assim, a gente já poderia até ter mexido a cara e ter feito isso há um tempo. Só que a gente também tem a vida pessoal e a gente respeitou isso Claro. também, né? Os nossos momentos. Então, eu acho que agora a gente tá com essa ideia mais firme também. A gente consegue ter mais saúde para Isso, executar, porque visualizar não isso. é fácil, né? A gente fica com medo. E se você não tá tão bem, imagina, né? Imagina. O que você não acontece? Não, mas assim, só essa questão que vocês falaram agora há pouco de gestão de pessoas, essa experiência que vocês têm hoje, imagina, né? Se você fosse para um lugar físico sem experiência em Nossa, fazer a gente gestão não de vai perceber. pessoas. Entendeu? Não dá certo. Então é o seu Não, tempo. não. Vocês estão aí passando por um momento de experiência que tudo isso vai contribuir para o futuro. Eu não tenho dúvidas disso. Uhum. Onde o pessoal encontra vocês? Qual que é o arroba, telefone, onde iFood? Como que ela acha para encontrar esse produto maravilhoso de vocês? Então, nosso arroba é Eu Mereço Doce, é Eu Mereco Doce. E nosso telefone, a gente tem um link na bio que tem nossos contatos. Perfeito. A gente tá com um sistema agora novo Pelo de Instagram dá pra pedidos. aceitar tudo. E isso, a gente consegue... por lá você vai conseguir acessar nosso Instagram, nossa plataforma, vai conseguir ver nossa vitrine de bolos, que a gente tem lá, nossos destaques. E nosso atendimento no WhatsApp também é muito eficiente. Você pode vir com uma ideia crua que a gente consegue... Vamos abraçar a sua ideia, a sua causa, A seu sua sonho causa. e seu sonho. Eu tenho uma ideia e um sonho, a gente consegue... Só tem um sonho, né, Bia? No caso. Então, assim, a gente tá lá. E amanhã, quarta-feira, ou todas as quartas, né? A gente não sabe quando vai ser o podcast. A gente tem nossa produção de bombons. Perfeito. Que vocês têm que ficar de olho nos stories pra Sim. colocar o despertador A gente- já da hora que sai. Pra não perder, né? limitado, Pra Pra não a perder, produção. é As pessoas produção criam- limitada. As pessoas estão criando grupos no WhatsApp pra Nossa. Meu, junto. não, é verdade, criaram um grupo no WhatsApp da empresa, né? Daí eles Realmente têm virou enquete, fã. assim. Tipo, E eles- é engraçado. Maravilhoso. Tem uma gente. planilha. Meu Quem pai. pagou, daí quanto fica entregue. Mas o mais engraçado são as pessoas que não vêm, daí elas ficam assim, poxa, eu nunca consigo pedir. Mas é Fica aquela cara, né, de... porque elas nunca vêm no horário, daí acaba. Sim. E as gra- É muito engraçado. É bom, né? Escassez também, pra na próxima ela vir mais cedo, né? E Tem toda quarta. Tem toda quarta, tem toda quarta. Já tem que se programar uma Toda semana quarta, antes. uma nova oportunidade. Isso. E todos os dias nos stories a gente coloca, né, os links para os nossos cardápios diários de delivery. Não, todos os dias não são iguais, assim, lá do ateliê. Cada dia a gente tenta Cada ter um dia, produto aham. diferente. Eu acho que isso também Legal. acaba trazendo Novidades, né? essa novidade. Perfeito. E é isso, gente. Eu agradeço de coração esse papo aqui, aprendi muito. E fiquei inspirada até saindo daqui na sala hoje, tá? Ai, que legal. E é uma honra ter vocês, essa história como nossos clientes. É uma honra. Gente, muito obrigado de novo, né? Agradecimento aí à nossa parceria.
Estamos sempre à disposição de vocês, tá? E parabéns pelo sucesso. Obrigada, a gente agradece. A gente tava um pouco nervosa, mas a gente Mas ficou não muito foi, feliz. foi tranquilo, Foi né? tranquilo. Foi muito tranquilo, Que foi foi mais natural. do que eu imaginei. Totalmente. Foi A muito gente gostoso. Ficou muito feliz com o convite de vocês. Nossa primeira Falei, não Verdade, é o esquece, gente, não primeiro esquece de mim podcast. depois, tá? nossa primeira participação e literalmente trazer esse papo legal, contar a nossa história, reviver a nossa história, foi muito Maravilhoso. legal. Muito legal mesmo. E saber que agora a gente tem mais uma aliança com vocês, né? Com certeza. Muito legal. Sempre. Conte conosco sempre. Ai, muito obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.